Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Clube Comercial de Trafford, Parte 01. Capítulo 1. Compra e venda. Clube Comercial de Trafford. A rigor, Luke não era considerado órfão porque tinha tutores legais e parentes. Foi a segunda esposa de seu pai, simplificando sua madrasta. Porém, isso mal aparecia na vida de Luke ou em seus tópicos de conversa, porque ele preferiria reconhecer apenas uma mulher como sua mãe, a mulher que cuidava dele 24 horas por dia, fazendo o possível para lhe dar um amor de mãe. Claro, se essa nova mãe não fosse muito jovem, Luke ainda estaria disposto a chamá-la de mãe. É preciso entender que sua madrasta pode ser considerada no auge da idade no momento. As pessoas são condicionadas a fugir da dor e também a se acostumar com as pessoas ao seu redor. Ninguém anseia pela solidão. Mas por que anseio por isso? Luke havia colado um bilhete com os caracteres "Estou fora" na porta da geladeira. Como o tempo não estava quente, ele saiu. Isso só porque ele queria ficar sozinho durante seus fins de semana livres. A rua ficou barulhenta pela manhã. Um pai levava a filha para brincar e casais de idosos davam-se as mãos, passeando à margem do rio. Alguns faziam exercícios para aproveitar a vida, enquanto outros planejavam seus dias. Todo tipo de gente passava, como se fossem atores de uma ópera, interpretando seus papéis. Luke estava acostumado a observar as coisas em silêncio, a explorar o coração das pessoas sem tocá-las excessivamente. O que foi isso? É isso que eles querem dizer com conflitos internos durante o final da puberdade? Ele só queria ficar sozinho. No entanto, ficou barulhento por perto. Luke balançou a cabeça enquanto caminhava em direção ao distrito comercial que ainda não estava aberto. Estava quieto agora. Talvez ele pudesse dar uma boa olhada em um ou dois pedestres. Ouvindo algumas músicas impopulares em seus fones de ouvido, Luke chegou ao distrito comercial. Como esperado, as lojas estavam todas fechadas, exceto uma ou duas barracas que vendiam pão no café da manhã. Luke comprou 2 pães cozidos no vapor e sentou-se em um banco ao lado da rua comendo devagar. Ninguém parecia notá-lo, embora ele parecesse estranho sozinho. Clube Comercial de Trafford. Esse nome de repente apareceu na visão de Luke. Embora ele não dissesse que se lembrava de tudo que viu, pelo menos teria se lembrado dessa loja com nome estranho. A placa da loja foi organizada uma por uma com palavras separadas. Uma típica lamparina a óleo de estilo europeu foi colocada à esquerda da porta de madeira. Quanto ao outro lado, havia uma janela transparente. Alguns bibelos podiam ser vistos pela janela, o que atraiu Luke para entrar. Havia bonecas esplendidamente vestidas, pequenos relógios de pêndulo que haviam parado, obras de arte parecidas com patas pardas e chapéus surrados, mas particularmente atraentes. Com licença, você gostaria de entrar e dar uma olhada? Enquanto Luke observava essas decorações estranhas, uma garota apareceu na frente dele. Era uma garota com uma aparência anormalmente serosa que tinha mais ou menos a idade dele. Ela estava vestida de preto e branco. As cores eternas de uma fantasia de empregada gótica emitiam a aura de uma beleza mórbida. Contudo, Luke não conseguiu se concentrar nisso. Em vez disso, ele se sentiu atraído por seus encantadores olhos azuis reais, como fantásticas joias mágicas. Como um vórtice. Quando Luke voltou a si, ele já havia entrado nesse clube estranho e nem sabia por quê. Assim como no momento em que uma tela foi trocada durante o filme. Senhor, tome um pouco de chá, por favor. A garota magra serviu a Luke uma xícara de chá perfumado. Roselle pode fazer as pessoas se sentirem calmas. As pessoas só conseguem pensar no que precisam em uma situação calma. Oh, você é o único funcionário aqui? Ele não sabia o que dizer, então apenas relaxou. De qualquer forma, olhar vitrines era muito comum. Mesmo assim, Luke estava curioso sobre essa loja estranha. Ele não tinha ideia do que esta loja vendia, embora tenha entrado. Não, o mestre terá uma conversa com você em breve. A garota sorriu levemente e saiu para a sala dos fundos. Mestre, isso era um hobby do chefe? Hehe. Luke assentiu enquanto começava a olhar os objetos na loja. Assim como a tela, tudo era estranho e transmitia uma sensação de estranheza. No entanto, as decorações não pareciam colidir e apenas faziam com que tudo parecesse mais misterioso. A sala de estar da loja exalava uma atmosfera mais sombria como um todo, como se fosse uma loja de adivinhação ocidental. Em vez de lâmpadas incandescentes, longas velas brancas foram presas no castiçal. Parecia que o proprietário havia pensado muito nisso. A espera foi mais longa do que ele pensava, mas a curiosidade o manteve. Sua atenção então se voltou para os objetos na vitrine. Havia 2 contas escarlates fixadas em cima e embaixo por um suporte. Pareciam ser uma espécie de joia deixada em um delicado recipiente vítreo. Sem saber por que Luke as considerou como luas no céu noturno, 2 luas escarlates. Quando ele pensou sobre isso, Luke abriu um sorriso. Você gosta deste par de Scarlet Moons? Outro som foi ouvido, parecia vir do chamado mestre. Luke se virou. Ele viu um homem de meia idade, arrumado e bem vestido. Para ser mais preciso, um homem estrangeiro de meia idade. Diferente da garota, seus olhos eram de um cinza turvo. Além disso, ele era excepcionalmente fluente na língua local. Só de ouvir sua voz, não se poderia dizer que ele era estrangeiro. Além disso, a bela aparência do homem também atraiu atenção. Eu só estava dando uma olhada. Luke respondeu inconscientemente.
Tanto o chefe quanto a garota deram a Lu Qiu uma sensação misteriosa. Nesse momento, o patrão sorriu levemente, caminhou até a vitrine e tirou delicadamente o recipiente vítreo. Ele olhou para Lu Qiu e disse: "Este par de luas escarlates é um item que pertencia aos membros do clã de uma tribo que vivia no continente da antiga América Latina. Esses eram globos oculares?" Lu Qiu olhou fixamente, ele sentiu como se estivesse ouvindo uma história sem sentido e até ouviu até o fim. Mas as palavras do chefe foram inesperadas, então Lu Qiu perguntou: "Por quanto você venderia este precioso tesouro?" O patrão sorriu e disse: "O preço precisa ser acertado pelo cliente, porque este é o clube de negociação. Então, se você quiser pegar esse par de luas escarlates, por favor, retire algo que você considere digno em troca." Então, esta era uma loja lunática aberta por um lunático? Você não gosta? O chefe não ficou desapontado. Ele guardou o item, pegou o braço de Lu Qiu e sentou-se. "Então vamos conversar. O que você precisa?" "O que eu preciso?" Lu Qiu riu. "Eu nem sei o que é vendido aqui." Lu Qiu balançou a cabeça e se levantou, dizendo: "Desculpe, parece não haver nada que eu precise." "Claro, esta loja é certamente especial, então voltarei se estiver disponível. Você pode comprar o que quiser. Claro, com um preço. Então, o que você gostaria?" Com um sorriso no rosto, o chefe ficou sentado em silêncio e olhou para Lu Qiu com extrema confiança. Parecia que hoje não seria chato como sempre. Lu Qiu olhou nos olhos do chefe e ficou perdido em pensamentos por um momento. O que ele realmente queria? Lu Qiu pensou sobre isso inconscientemente. Ele se sentiu confortável nesta atmosfera tranquila. Aqui, era como outro mundo, ele podia ver os pedestres lá fora. No entanto, eles nunca podiam vê-lo. Ele podia observar todos sozinhos assim. "Este lugar. Eu gostaria deste lugar." Lu Qiu falou lentamente o que pensava. Em apenas um momento, ele voltou a si, sentindo que tudo era inconcebível aqui, então ele começou a suar frio. De repente, o patrão olhou para ele de forma estranha. Ele parecia alegre, expectante, mas parecia mais ansioso. "Caro convidado, uma das regras do clube de negociação de Trafford é que uma vez que você disse o que deseja, a transação ocorrerá. Se você não disse o que queria trocar, então eu nomearei o preço. Então, assim como você queria, vou lhe vender o clube de negociação de Trafford em troca de sua liberdade como taxa de transação." O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo, a escuridão enchia os arredores. Uma antiga pele de cabra se desdobrou lentamente na frente de Lu Qiu. Nada podia ser visto claramente, exceto seu nome, que apareceu lentamente. E então, tudo estava queimando. Queimando rapidamente. A escuridão o engoliu. Capítulo 2. A Mão Verde Clube Comercial de Trafford. A terceira regra relativa às transações do Clube de Negociação de Trafford é que apenas orientação pode ser fornecida aos compradores. Qualquer venda forçada é proibida. Ao ler esta parte, Lu Qiu largou o manual de instruções do dono do clube e pensou: se sim, então eu que estou lendo este livreto agora pode ser considerado vítima de irregularidades? Mestre, aqui está o seu almoço. Uma tigela de borscht com um aroma tentador foi colocada à sua frente. Yu Yi até arrumou os talheres que Lu Qiu precisava, então ficou de lado para aguardar mais instruções. Você Yi era criada deste clube. Mas Lu Qiu havia confundido sua idade anteriormente, ela era bem velha. Além disso, Yu Yi não era um ser humano, mas uma marionete feita de materiais especiais através da alquimia. Por causa da excelente habilidade de alquimia, ela parecia uma pessoa comum, mas a coisa mais importante era que havia uma alma viva selada no corpo de Yu Yi. Isso não era uma piada, porque Lu Qiu viu Yu Yi remover a cabeça e o braço esquerdo e depois remontá-los na frente dele. Como Yu Yi disse, ela foi feita por um alquimista para pagar um preço por alguma mercadoria. Assim ela se tornou uma serva. Quando ele acordou, o chefe havia desaparecido, deixando para trás uma carta contando alguns fatos que Lu Qiu precisava saber. Como um objeto que foi trocado por algo, Lu Qiu tinha o direito de possuir e controlar o clube comercial de Trafford no futuro, mas ele também foi preso aqui para sempre. A única maneira de se libertar era se outra pessoa trocasse voluntariamente sua liberdade em uma transação. Em seguida, foi orientado a verificar as informações da cartilha caso houvesse algo que ele não entendesse. Lu Qiu estava relativamente calmo. Após ler o conteúdo da carta, ele tentou abrir a porta do clube e sair. Sem qualquer obstrução, ele saiu correndo do clube. O chamado aprisionamento não era um cativeiro físico, mas um aprisionamento da alma. Então, isso significa que, para evitar que eu morra, tenho que oferecer sacrifícios ao clube em intervalos definidos? Lu Qiu consultou o livreto humildemente sobre suas dúvidas. Mesmo que Yu Yi já pertencesse a Lu Qiu como posse do clube, mas de alguma forma, ele não se sentia natural ao encarar a marionete. Sim. Yu Yi acenou com a cabeça, cumprindo seu dever de forma louvável. Sua vida depende da qualidade dos sacrifícios que você oferece. Ainda estou saudável, então devo ter uma vida muito longa. Lu Qiu riu de si mesmo. Ao ouvir isso, Yu Yi saiu de repente e não muito depois, ela voltou com uma ampulheta. Foi colocado na frente de Lu Qiu. Este é o seu tempo restante, meu anfitrião. Quando toda a areia cair, sua vida terminará. Qualquer um ficaria aterrorizado ao ver isso, mas era inútil. Então Lu Qiu se acalmou logo. Quanto tempo vai demorar para toda a areia cair? 30 dias. Parece que a vida não era tão maravilhosa quanto ele pensava. Ele respirou fundo. Depois de se recompor, ele disse: em outras palavras, se não conseguir encontrar clientes, morrerei? Entrará quem precisar de alguma coisa.
O mestre é o melhor exemplo disso. Yui disse calmamente. O antigo dono também costumava liberar alguns passes. Quem os obtiver poderá entrar também. Então, espere as pessoas entrarem. Tudo bem? Sim, geralmente você não vai morrer. Geralmente não vai morrer. Ok. Conforme consta na carta que o ex-chefe deixou, ele ficaria preso aqui para sempre. Mas com base nesse preço, ele possuía tudo neste clube. Parece que não preciso me preocupar com a viagem espontânea com meus colegas. Tudo bem, a mensagem foi enviada. Felizmente os celulares ainda podem ser usados. Lu Qiu disse para si mesmo. Estou preocupado, mas não a ponto de chamar a polícia. De qualquer forma, é melhor desligar meu celular, certo? Seria problemático explicar aos meus pais se eles ligassem. Lu Qiu decidiu não voltar para casa primeiro. Ele queria entender sua situação. Quanto à universidade, não havia problema em faltar às aulas de 1 ou 2 dias. Assim, Lu Qiu se preparou após planejar. Simplificando, outro poderia substituí-lo usando o mesmo método do antigo chefe. Ou havia algum outro método que não tivesse sido descoberto, que pudesse livrar-se das algemas deste clube, mas mantendo a propriedade? Lu Qiu se considerava um cara ganancioso. Mas ele tinha que ser cauteloso, depois de experimentar tais esquemas, seria imprudente ser descuidado. De qualquer forma, vamos apenas esperar pela primeira venda. Lu Qiu estava confiante em sua paciência. Talvez devido à sua natureza isolada, ele pudesse ficar olhando para o nada durante uma tarde inteira, ao contrário de outros que preferem brincar com o celular a ler um livro. Aceite as coisas como elas aparecem. O livreto tinha apenas algumas páginas, por isso Lu Qiu o terminou rapidamente. Então ele começou a observar o clube com atenção. Na verdade, o interior era mais espaçoso do que parecia por fora. Era um prédio com muitos andares. No entanto, você só podia ver o salão de fora. E como Yui disse, apenas uma parte das pessoas podia vê-los. A vista que outros viram seria o cenário original da loja. Foi um dos pontos mágicos deste clube? Pelo contrário, Lu Qiu pensou que não havia nada de errado com isso. Afinal, ele testemunhou a visão horrível de Yui, movendo a cabeça e o braço e depois se recompondo. Os 3 pisos eram o hall, a sala e o quarto, incluíam também a cozinha e a casa de banho, etc. Quanto aos 3 níveis subterrâneos eram o almoxarifado para depósito de mercadorias comumente comercializadas, um andar para armazenar mercadorias valiosas. O terceiro andar tinha um estranho altar de sacrifício. Lu Qiu andou ao redor do altar, lá ele sentiu um terror arrepiante, então voltou para o corredor no primeiro andar. O terceiro andar era muito estranho. Assim que ele fechou, houve uma sensação de estar sendo monitorado minuciosamente. Quando ele saiu do terceiro andar, Lu Qiu se acalmou e começou a relembrar a situação. Normalmente, ele nunca teria dito essa frase. Eu fui enganado. Acostumar-se com alguma coisa era algo assustador. Ele não suspirava nem ficava bravo. Mestre, o que você disse? Yui parou de limpar a loja, virando-se de repente e perguntou pensativo. Nada. Lu Qiu sorriu, ordenando que a garota continuasse trabalhando. E então ele começou a observar Yui. Ele se perguntou quem foi o tema escolhido pelo alquimista. Yui era alto e gracioso como uma mistura de sangue do Oriente e do Ocidente. É claro que Lu Qiu não podia negar que ela tinha uma boa figura, mas ela era na verdade uma marionete. Mas quem era o corpo vivo? E por que foi selado em seu corpo? Perguntas interessantes surgiram e Lu Qiu começou a se distrair novamente. Jin, o som veio da campainha da porta, tocou quando alguém entrou. Lu Qiu foi acordado pela campainha, ele olhou para a porta. Era um homem de meia idade com o rosto cansado. Com licença, este é o clube comercial de Trafford? Posso realmente comprar o que quiser aqui? O homem perguntou incerto com um tom de expectativa. Lu Qiu encontrou o homem segurando um cartão preto na mão. Este pode ser o chamado passe que foi lançado do lado de fora. Capítulo 3. A primeira venda, Clube Comercial de Trafford. Lu Qiu começou a observar seu primeiro cliente por hábito. Embora ele ainda tivesse cortesia básica e mantivesse contato visual, Lu Qiu podia ver que ele estava nervoso e manchado pela viagem. Ele usava um terno preto sem gravata e os botões de cima estavam desabotoados. Além disso, seu terno estava amassado e um vislumbre de barba por fazer podia ser visto em seu rosto. Seus olhos também estavam vermelhos devido à falta de sono. Em geral, Lu Qiu achava que esse cliente estava em uma condição frágil devido a uma ou mais madrugadas. Ele era nativo, a julgar pelo sotaque. Hein? Isso é tudo que ele sabia por enquanto. Lu Qiu assentiu em seu coração. Então, não houve então. Vamos voltar à cena. O cliente com o passe do clube na mão, revelou que conhecia alguns detalhes sobre o Trafford's Trading Club. Então, como novo chefe, Lu Qiu ficou em silêncio desde o início, porque ele não sabia o que fazer. Ele deveria cumprimentar o cliente? Mas como ele deveria cumprimentá-lo? Aparecer friamente como ex-chefe. Mas o problema é que ele já tinha se sentado quando o cliente entrou. Ou deveria apresentar alguns dos itens aqui, dizer algo incrível para mostrar. Mas ele não sabia nada sobre as mercadorias daqui, exceto o pouco conhecimento que tinha sobre as luas escarlates. Para levantar o assunto de que as luas escarlates eram na verdade um par de olhos com uma pessoa 12 anos mais velha que ele? Isso seria muito estranho. Lu Qiu não sabia o que fazer a seguir, mas o cliente estava esperando lá, olhando para Lu Qiu nervosamente, o que o deixou ainda mais desconfortável.
Você quer comprar alguma coisa? Após algum período de preparação, Lu Qiu foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você é? O homem de meia idade perguntou em dúvida. Este é o chefe. Por favor, sente-se, estimado convidado, disse Yu Ye de repente. Embora ela fosse apenas uma marionete, ela era impecável em todos os aspectos, sendo até capaz de resolver problemas para seu chefe. Só então, Lu Qiu considerou Yu Ye, a criada competente, muito mais útil do que aquele livreto chato e inútil. No entanto, ela era apenas uma marionete. O homem de meia idade estava sentado na sala de estar ao lado de Yu Ye. Na verdade, era uma mesa redonda perto da janela. Quando o cliente se sentou, Yu Ye caminhou até Lu Qiu dizendo levemente: está tudo bem para o mestre ouvir o pedido dos clientes e estimar se vale a pena concluir a transação ou não. Que gentileza da parte dela lembrá-lo. Lu Qiu ficaria nervoso como qualquer pessoa comum, mas não demonstraria isso facilmente. Ele assentiu, caminhando até o cliente e sentando-se em silêncio. Você é, realmente o chefe? O homem de meia idade olhou para Lu Qiu de cima a baixo. Isso é estranho? Lu Qiu perguntou de volta. O homem imediatamente balançou a cabeça, pois estava com medo de que Lu Qiu ficasse bravo, e explicou. Não. Apenas diferente da minha imaginação. Lu Qiu perguntou curioso. Como eu era na sua imaginação? Ele disse, ouvi falar da lenda deste clube dos meus antepassados. No entanto, nem o meu avô sabia há quanto tempo este clube existia. Então, ele avaliou Lu Qiu e disse, meu avô disse que comprou 3 coisas aqui em sua vida, e o chefe nunca mudou. Mas ele não era júnior. Vamos conversar sobre o que você gostaria. Lu Qiu disse friamente. Ele queria parecer misterioso, mesmo que isso não parecesse ajudar nessa transação. Ele apenas seguiu puramente o que o ex-chefe fez e sentiu que deveria aprender com ele. Ao ouvir isso, o homem de meia idade colocou apressadamente um cartão preto na mesa. Ele parecia atribuir grande importância a este cartão, porque ele o segurava com força desde que entrou na loja até agora. Isso. Eu quero comprar minha fábrica de volta. Então ele começou a contar sua história. Seu nome era Jin Zifu, sua família era famosa por administrar uma fábrica que fabricava máquinas de grande porte. Claro, Lu Qiu nunca tinha ouvido falar de seu nome antes, pois nunca prestou atenção aos círculos empresariais. Houve uma crise em sua fábrica recentemente. Sua fábrica não lhe pertencia mais, mas estava na posse do marido de sua filha. Parecia que há alguns anos seu genro fazia assinar alguns documentos de vez em quando. Naquela época ele era descuidado e confiava nele. Antes que ele percebesse, a fábrica e suas propriedades haviam sido transferidas para seu genro. Sua filha morreu em um acidente de carro, mas o marido não se casou novamente e continuou trabalhando na fábrica para criar o filho pequeno. Foi por isso que Jin Zifu confiou cada vez mais nele, então ele perdeu tudo em um instante. Ziqian. Não, aquele bastardo. Pretende destruir a fábrica e depois cooperar com promotores imobiliários para construir conjuntos habitacionais de luxo em grande escala naquele terreno. E apenas reparações insignificantes para os trabalhadores e suas famílias. Alguns deles trabalharam na fábrica por mais da metade de suas vidas. Eu nunca permitirei que tais coisas aconteçam. O cartão sobre a mesa era totalmente preto, com um carimbo dourado em um dos lados. O selo dourado era 70% semelhante ao altar do 3º andar do subsolo. Mas, ele estava usando este cartão como taxa de transação? Lu Qiu, que não tinha ideia do que fazer com aquele cartão, sentiu-se envergonhado novamente. Temos o que você precisa, senhor. Ao mesmo tempo, Yu Ye apareceu segurando uma xícara e um bule delicados, largando a bandeja e pegando o cartão com um sorriso. O último símbolo desaparecerá após ser usado neste negócio. De acordo com as regras, você ganha um desconto de 10% na taxa de transação. Tem certeza de que deseja concluir a transação? Bom trabalho, você. Eu conheço as regras. Jin Zifu respirou fundo e disse, meu avô me contou as regras antes de partir. Com isso, Jin Zifu ficou em silêncio imediatamente. Lu Qiu estava claro agora. Este homem decidiu vir para cá, mas ainda não decidiu se fecharia o acordo ou não. Tire metade da minha vida restante. Por fim, Jin Zifu disse algumas palavras que surpreenderam Lu Qiu. Embora ele tivesse lido aproximadamente o chamado livreto do chefe, Lu Qiu ainda não tinha ideia de como o clube funcionava. Tudo era uma experiência totalmente nova para ele. Mas desde que viu o altar, ele sentiu uma sensação de mistério. Sua vida útil? Ele se forçou a observar para ver como Yu Ye lidaria com um homem de meia idade e com essa cena ridícula que estava acontecendo. Eu entendi. Yu Ye acenou com a cabeça. Para os seres humanos, sua vida útil é uma das taxas de transação mais preciosas. Por favor, me dê um segundo e feche os olhos, senhor. Yu Ye de repente esticou um dedo, apontando para a testa de Jin Zifu. Logo depois, Yu Ye puxou os braços para trás, colocando-a. Na verdade, ela nunca havia tirado as luvas pretas no primeiro passo. Senhor, com base na avaliação da condição do seu corpo, sua expectativa de vida restante é de 37 anos. Metade disso é de 18 anos e 6 meses. 18 anos. Um olhar aterrorizado surgiu em seu rosto, mas Jin Zifu cerrou os dentes e disse, ok, apenas 18 anos. Decidi salvar minha fábrica ao custo da minha vida e tirar meus trabalhadores de seu sofrimento, permitindo-lhes ganhar dinheiro suficiente para sustentar suas famílias. Desculpe, senhor. Se esta transação será bem-sucedida ou não, depende se o chefe está satisfeito com o preço ou não. Quando Jin Zifu olhou ansiosamente para Lu Qiu se sentiu envergonhado mais uma vez.
Julgamento. Como julgar? Talvez nosso chefe precise de tempo para pensar sobre isso. Yue sorriu levemente e disse, Senhor, você pode voltar agora. Se tomarmos uma decisão, o cartão que você possui lhe dará instruções. De qualquer forma, seja bem-vindo ao Trafford's Trading Club. Você era realmente perfeito. Capítulo 4. O clube comercial Movem em Trafford. Aqui está o problema. Como você compararia metade da vida útil restante de Jin Zifu com uma fábrica? Ele lembrou que Yue disse que tinha o direito de decidir se aceita ou não esta transação. Ele estava confiante nas habilidades estranhas do clube, por isso não pensou muito sobre isso e apenas aceitou o acordo. Durante seus últimos 20 anos, Lu Qiu nunca esqueceria os princípios ensinados por seu pai, que era um policial honesto. Ele costumava estar farto das reclamações do pai, porém, agora, quando pensava no pai falecido, confusão, sofrimento e nostalgia brotavam dentro dele. Por que ele não ouviu seu pai? Porque ele nem sempre ligava para o pai antes, ao contrário, o pai o contatava na maioria das vezes. A gentileza e integridade. Ao se lembrar dos ensinamentos de seu pai, Lu Qiu começou a perceber o quão ridículo era o acordo com Jin Zifu. Ele teve que pensar sobre isso. Mestre, por favor, lembre-se, você só tem 30 dias. Enquanto Lu Qiu estava perdido em pensamentos, o aviso repentino de Yue o fez sentir como se tivesse sido mergulhado em água fria. Ele perguntou inconscientemente, é frequente que a expectativa de vida seja usada como taxas de transação? Yue disse calmamente, às vezes os seres humanos anseiam por algo além de sua capacidade. Para obtê-lo, eles só podem usar o que possuem como pagamento, como partes do corpo, itens bonitos, sabedoria, sentimento e memória, até mesmo a alma. Lu Qiu se acalmou e disse de repente, Trafford diabo. Significa diabo, certo? Yue deu um leve sorriso. Mestre, você já decidiu? Lu Qiu assentiu e disse, se houver apenas 30 dias disponíveis para mim, não me deixarei morrer tão facilmente. Em vez disso, tentaria sobreviver de qualquer maneira, como qualquer outra pessoa sã. Ele olhou para as decorações na vitrine. Estou preso no clube. Mesmo se eu recusasse o acordo de Jin Zifu, não poderei evitar essas situações para sempre. Então, de repente, ele voltou sua atenção para Yue. Integridade é a única coisa que não quero perder. Aceitarei esta oferta, porém tenho uma condição. Ensine-me a avaliar se o preço é justo. Se Jin Zifu estivesse determinado a usar seu tempo de vida como taxa de transação, a única coisa que Lu Qiu poderia fazer seria oferecer-lhe uma troca justa. Então ele aceitou o acordo. Compaixão e integridade. Seu pai sempre disse que em vez de apenas pensar, seria melhor agir. Somente depois de agir você seria capaz de compreender suas ações. Então, meu mestre, vamos iniciar o processo de avaliação da fábrica de Jin Zifu. Dê-me um segundo, vou trocar de roupa. Yue sorriu e disse. Então ela subiu. Logo, ela apareceu com roupas casuais. Ela ainda usava preto e branco, mas havia mudado para um vestido de chiffon com decote profundo. A parte superior era branca, enquanto a área abaixo do peito era preta. O vestido justo cobria metade de suas coxas, expondo suas pernas brancas. E ela usava um par de sapatos baixo cinza. Num instante, ela se tornou moda. Combinada com a figura do ocidental, ela parecia uma modelo. Yue apareceu na frente de Lu Qiu, cruzando as mãos na frente dela e dizendo gentilmente, mestre, Yue está pronto para sair. Sair? Lu Qiu ficou surpreso. Estamos realmente indo para a fábrica dele? Yue acenou com a cabeça e disse, sim, temos que levar em consideração o estado de sua fábrica, sua capacidade operacional e a quantidade de trabalhadores, etc. Isso é para obter uma compreensão mais precisa para descobrir seu valor original. Mas ainda não sabemos o endereço da fábrica. Yue ainda era gracioso. Não se preocupe, mestre, contanto que você deseje, você será capaz de chegar lá. Na verdade, não deveria ser muito longe. Você deveria ser capaz de fazer isso com suas habilidades atuais. Enquanto dizia isso, Yue caminhou até Lu Qiu, ajustando suavemente a franja que cobria sua testa. Os dedos dela deslizaram da testa até a bochecha. Então, sorrindo levemente, ela segurou a mão dele e disse suavemente, feche os olhos. Imagine que você quer chegar à fábrica de Jin Zifu, e o clube responderá ao seu pedido, feche os olhos. Então imagine. Em seguida, ele sentiu uma sensação estranha. Seu corpo ficou leve, como se ele tivesse escapado das garras da gravidade. Lu Qiu se sentiu distraído por um tempo. Quando recuperou a consciência, sentiu que estava de volta ao normal. Lu Qiu abriu os olhos, ele parecia estar cercado por prédios de fábricas e podia ouvir o barulho das máquinas. Essa é minha habilidade? Lu Qiu olhou em volta surpreso e pegou seu celular, verificando sua localização. Parece que ele estava nos subúrbios, sim. Yue disse com respeito. Esta é a habilidade do chefe. Atualmente cada habilidade está apenas nos estágios preliminares desde que você acabou de assumir. Tudo que Lu Qiu conseguia pensar no momento era, que incrível. Capítulo 5. Ao Burning Black Card Clube Comercial de Trafford, Lu Qiu apenas seguiu Yue pela fábrica. Deveria haver muitos trabalhadores, porém nenhum deles foi visto no caminho. Você parecia usado para invadir propriedades privadas sem permissão. Por que ela era tão versada nisso? Provavelmente porque Yue fez muitas coisas semelhantes e se acostumou com isso. Parece que não foi difícil se acostumar com as habilidades peculiares do clube. Se você tiver um coração forte o suficiente. Este é o escritório do gerente? Yue ficou parado e Lu Qiu olhou para a porta na frente de Yue, gabinete do gerente Kang Ziqian.
Kang Zekian, se ele se lembrava corretamente, deveria ser o nome do genro de Jin Zifu. A maneira mais fácil de obter informações sobre esta fábrica é por aqui. Yuya sorriu levemente, abrindo a porta do escritório e se afastando respeitosamente. Mestre, por favor, entre. No momento em que a porta foi aberta, Lu Qiu percebeu que um jovem estupefato estava olhando para ele. Quem é você? O homem perguntou imediatamente. Ele excluiu uma sensação de pressão que os alunos não eram capazes de demonstrar. Lu Qiu olhou fixamente, preparou-se e entrou na sala. Então Yuya o seguiu. Kang Zekian franziu a testa e se levantou. Em sua opinião, esses dois pareciam um estudante inocente e uma linda mulher, mas ele não reconheceu nenhum deles. Quem é você? Devo me lembrar de você se você marcou uma consulta. Suas palmas pressionaram a mesa perto do telefone, sem qualquer sinal de imprudência ou pânico, dizendo calmamente, por favor, diga-me o propósito da sua visita. Senhor Kang, meu mestre quer verificar as condições comerciais de sua fábrica. Yuya avançou e sorriu, por favor. Kang Zekian ficou atordoado e franziu a testa. Você não é bem-vindo se veio fazer piadas. Por favor, saia. Direi a segurança para não machucar nenhum de vocês. Yuya disse, por favor, coopere conosco, não me coloque em uma situação difícil, ok? Yuya disse com uma voz suave, seus olhos brilhantes brilhavam como safira. Sob aquele olhar, a expressão de Kang Zekian ficou sombria, então disse lentamente, ok. É hipnose? Lu Qiu perguntou de repente. Yuya acenou com a cabeça. É apenas um pequeno truque e só funciona em pessoas comuns que não têm uma força psíquica forte. As habilidades de Yuya eram realmente excelentes. Lu Qiu olhou para Kang Zekian com curiosidade. Depois se aproximou e acenou com a mão na frente dele, mas não houve reação. Só então ele se acalmou um pouco. Ele vai dizer a verdade? Lu Qiu perguntou. Yuya acenou com a cabeça na maioria das vezes, a menos que seja um assunto delicado. Lu Qiu ficou em silêncio por um momento, então olhou para Kang Zekian e perguntou. Jin Zifu disse que você o fez assinar alguns documentos para transferir a propriedade da fábrica para você. Sim, é verdade. Kang Zekian respondeu duramente. Lu Qiu franziu a testa e ficou pensando por um momento, então disse, diga-me o estado das operações da fábrica, por favor. Irá à falência em 3 meses. Lu Qiu ficou surpreso, falido? Tem certeza? Kang Zekian disse, sim, tenho certeza. A fábrica deve uma grande dívida ao banco. Então você secretamente assumiu a propriedade da fábrica e quer ganhar dinheiro antes disso, certo? Tenho que fazer isso, porque não suporto ver tudo desaparecer diante dos meus olhos. Kang Zekian disse com uma expressão miserável. Devo continuar? Ele parecia estar lutando. Como Yuya disse, ele acordaria se fosse uma questão delicada. O que você estava fazendo comigo? Enquanto gritava com eles, Kang Zekian pegou o telefone nervosamente. Shelly, chame os seguranças para virem agora. Lu Qiu olhou para Yuya inconscientemente. Só então, como se quisesse resolver o problema de seu mestre, Yuya caminhou rapidamente até Kang Zekian, balançando o braço na frente dele. Então Kang Zekian fechou os olhos e caiu no chão. Ele parece estar inconsciente. Mestre, não se preocupe. Ele não vai acordar em meia hora. Yuya disse levemente, mestre, você tomou sua decisão? Lu Qiu deu uma olhada rápida na mesa e balançou a cabeça de repente. Não, quero ir para outro lugar. Jin Zifu tirou o cartão preto do bolso e voltou ao clube, nervoso. Quando a campainha tocou, a bela Yuya disse com um sorriso, Senhor, bem-vindo ao Trafford's Trading Club. Jin Zifu acenou com a cabeça para ela e viu o chefe do clube sentado perto da mesa em que ele havia se sentado anteriormente. Jin Zifu correu até Lu Qiu, sentou-se e perguntou, Senhor, minha fábrica. Lu Qiu sorriu levemente, não tem problema, com o preço que você está oferecendo, você pode recuperar sua fábrica. Jin Zifu ficou encantado. Sério? Lu Qiu bateu palmas uma vez, e Yuya então se aproximou segurando uma bandeja com vários documentos. Lu Qiu estava olhando para Jin Zifu e disse, estes são todos os documentos originais que você assinou. Jin Zifu pegou e verificou todos os documentos, depois disse com entusiasmo, sim, aí estão eles. A fábrica ainda pertence a mim. Ele pegou esses documentos nos braços com força, como se fossem tesouros. Só então, Jin Zifu levantou-se de repente. Obrigado por recuperá-los. Eu te pagarei mais tarde. Lu Qiu sorriu. Tudo bem, é um acordo consensual. Então sobre a taxa de transação. Bum, a fábrica é minha. Minha expectativa de vida também. Ninguém pode agarrá-lo. Obrigado por devolver esses documentos. Deixe-me mandá-lo para o céu. Então Jin Zifu mostrou uma aparência horrível, com USP 45 preto na mão. A bala ACP de ponto .45 pode causar danos fatais no corpo das pessoas. Naquele momento, tal tragédia aconteceu em Lu Qiu. Havia um ferimento marcante no centro de sua testa. Lu Qiu caiu do assento. Então o maluco Jin Zifu apontou a arma para Yuya. Você também. Bom. 2 tiros foram disparados em diferentes partes de seu peito. Quando Yuya caiu, Jin Zifu colocou a arma no bolso apressadamente, segurando os documentos e saindo correndo do clube. Logo depois que ele saiu, Lu Qiu levantou-se de repente. O estranho é que seu corpo parecia ter sido arrastado para cima, enquanto isso, a ferida cicatrizava gradativamente até finalmente desaparecer. Então ele abriu os olhos tocando a testa inconscientemente e dizendo para si mesmo, então é isso, não vou morrer antes que a areia da ampulheta caia completamente. Depois ele olhou para Yuya. Ele percebeu que o braço dela se movia um pouco e então ela se levantou.
Mas a ferida de Wu Ye não se regenerou. Pode ser porque ela era uma marionete. Mestre, você precisa de mais água? Você Ye perguntou com uma voz suave. Lu Qiu balançou a cabeça, mas pegou o cartão preto que estava na mesa. A 7ª regra relativa às transações do Clube Comercial de Trafford é que os clientes não estão autorizados a levar as mercadorias das lojas para uso privado. O cartão preto em sua mão de repente acendeu e queimou completamente. Capítulo 6. Cumprimento da transação Clube de Negociação de Trafford. Eram quase 9 ou 10 da noite. Kang Ziqian ainda estava sentado em seu escritório. A babá que ele contratou era excelente, ela era confiável para cuidar de seu filho. A luz do lado de fora de seu escritório estava acesa. Kang Ziqian acabou de lembrar que sua secretária ainda estava lá, aguardando suas ordens. Seu secretário era um jovem trabalhador. No momento em que Kang Ziqian pretendia permitir a saída de sua secretária, a porta de seu escritório se abriu. 2 pessoas entraram. Eram a secretária em pânico e o familiar? Jin Zifu. A secretária disse assustada. Gerente, o presidente, eu? Não é nada, você pode ir para casa. Kang Ziqian disse calmamente. A secretária saiu correndo da sala e depois de arrumar suas coisas, saiu rapidamente. À medida que o som de passos diminuía, Kang Ziqian disse, pai, por que você não descansa em casa? É melhor dormir cedo na sua idade e parar de se preocupar com os problemas da fábrica. Você certamente não iria querer que eu viesse. Seria melhor se eu parasse de aparecer aqui para sempre, não é? O presidente é apenas um título. Na verdade, a fábrica já é sua. Kang Ziqian franziu a testa e sentou-se. Pai, não se preocupe com os negócios aqui. E economizei dinheiro suficiente para você se aposentar. Nós? Jin Zifu riu severamente. Ufa, não me chame de pai. Eu não sou seu pai. Kang Ziqian, não somos mais uma família desde que você tomou minha fábrica. Kang Ziqian respirou fundo. Pai, então você sabia. Não faça nada que não deva. Não quero destruir nosso relacionamento e chamar os seguranças. Jin Zifu pescou os documentos dele com um sorriso de escárnio. Você ainda não se atreveu a divulgar isso ao público, não é? Eles estão em minhas mãos. Eu ainda sou dono desta fábrica. Veremos quem os seguranças vão ouvir. Dê uma olhada nos documentos. Ao dizer isso, Jin Zifu jogou os documentos sobre a mesa. Kang Ziqian deu uma olhada neles, descobriu que eram todos fotocópias, mas ele sabia que Jin Zifu não deveria ficar com as fotocópias. Isso é impossível. Os documentos estão trancados no meu cofre de aço no banco. Kang Ziqian disse emocionado. Não há nada impossível no mundo. Jin Zifu bufou. Se você entende, saia daqui agora. Nunca mais quero ver você. Vou deixar você sair só desta vez devido à sua contribuição para a fábrica. Velho peido, você me leva longe demais. Kang Ziqian ergueu a cabeça, correu até Jin Zifu e empurrou. Ele pressionou Jin Zifu para baixo e apertou sua garganta. Um jeito? Você. Enquanto Jin Zifu lutava, ele enfiou a mão no bolso furtivamente. Ele nunca pensou que Kang Ziqian perderia a cabeça e atacaria ele. Agora, Jin Zifu lamentou ter surgido sozinho. Ele finalmente encontrou sua pistola. Enquanto puxava a pistola trêmula, ele apontou para a cintura de Kang Ziqian. Assim que puxasse o gatilho, ele poderia escapar das garras da morte. Porém, só então sua pistola desapareceu. Senhor Cão, se você estrangulá-lo, não sobrará nada. Você não quer acompanhar seu filho no aniversário dele? Uma voz lenta ressoou pelo escritório. Kang Ziqian ficou chocado, então soltou a garganta de Jin Zifu, levantando-se em pânico, olhando para a fonte da voz. É você! Kang Zifu gritou, seus olhos estavam cheios de medo. Porque ele viu Lu Qiu e Wu Ye. Mas ele se lembrava claramente que eles haviam sido mortos. A arma. Foi aquela mulher que pegou a arma dele. Jin Zifu entrou em pânico demais para fazer qualquer coisa depois de perceber que o USP-45 estava nas mãos de Wu Ye. Isso é impossível. Vocês dois? De jeito nenhum. Sem chance. De jeito nenhum. Jin Zifu tremeu e continuou se movendo para trás. Lu Qiu disse calmamente, Senhor Jin, você se lembra que não concluímos o acordo? Seu avô não lhe contou as regras do clube? Como você não cumpriu sua promessa, tem o direito de confiscar os bens que você deseja. Jin Zifu disse com a voz trêmula de medo, de jeito nenhum. Eu destruí todos os documentos da primeira vez. Lu Qiu pegou todos os documentos bagunçados e sorriu. Você quer dizer esses papéis brancos? Não tem problema, você pode destruir quantos quiser. Esses documentos cheios de detalhes e assinaturas tornaram-se instantaneamente puros papéis brancos. Depois de assistir isso, Jin Zifu enlouqueceu e Kang Ziqian também, que ficou totalmente surpreso. Ele se perguntou como o jovem e a mulher entraram, e por que os documentos magicamente ficaram em branco. Vocês, seus mentirosos. Jin Zifu rugiu. Você mentiu para mim desde o começo. Você quebrou a promessa. Lu Qiu disse calmamente. Acho que o Sr. Jin quebrou a promessa primeiro. Você tem mentido para nós desde que entrou no clube, não é? Ao olhar para Jin Zifu sem palavras, Lu Qiu disse lentamente. Você pode mentir usando qualquer meio, mas seus olhos sempre irão te trair. Na verdade, eu acreditei em suas palavras de que Kang Zifu usurpou sua fábrica e você gostaria de devolvê-la para os trabalhadores, mas eu não senti nenhuma sinceridade em seus olhos. Então você duvidou de mim só por causa disso? Jin Zifu sentiu-se inconcebivelmente. Lu Qiu disse, eu só suspeitei de você na primeira vez. Só quando cheguei aqui é que descobri a verdade. Isso não é importante agora. Então Lu Qiu mudou seu foco para Kang Ziqian. O ponto mais importante é que conheci o gerente da sua fábrica.
Depois de dizer isso, Lu Qiu foi até a mesa do escritório. Primeiro, lembrei que o Sr. Jin disse que sua filha morreu em um acidente há vários anos, mas a foto dela ainda estava lá. Na foto, uma mulher segurava um bebê recém-nascido com um sorriso feliz. A foto prova que o Sr. Cão é um homem sentimental. Isso me deu uma boa impressão. Por isso estou mais interessado no chamado bastardo descrito pelo Sr. Jin. Jin Zifu não conseguiu dizer uma palavra. Então Lu Qiu disse, a mesa dele estava cheia de documentos e ele estava trabalhando quando cheguei aqui à tarde. Além disso, a colcha e o travesseiro no sofá mostram que o senhor não há nenhuma explicação razoável além de que ele trabalha muito e muitas vezes perde a noção do tempo. Por isso tem que dormir aqui, Lu Qiu disse. Depois disso, ele olhou para Jin Zifu sem qualquer expressão. Um homem que ainda ama sua falecida esposa, faz horas extras para a fábrica, junto com um escritório tão simples que não combina com sua posição de gerente. Por que o Sr. Jin o considerou um cachorro sujo que queria confiscar a propriedade de sua família? Jin Zifu finalmente mostrou sua natureza atroz. Certo, eu menti para você. E daí? Como posso acreditar em você aleatoriamente? Aliás, você nunca teve esses documentos, não é? Lu Qiu balançou a cabeça. Você está errado, eu tenho os documentos que você precisa. Ele estendeu a mão, uma luz brilhante brilhou e então um pacote de arquivo apareceu em sua mão. Eu realmente queria concluir esta transação com o Sr. Jin, mas infelizmente, o Sr. Jin não confia em mim. Jin Zifu olhou para ele sem expressão. Ele observou os documentos saírem voando, e depois de aparecerem diante dele, eles voaram de volta para o pacote. Ele tremeu de medo mais uma vez. Ele realmente atirou em alguém com poderes tão terríveis. Só então, ele se lembrou das últimas palavras de seu avô antes de entregar o cartão preto e ir embora. Nunca trapaceie o clube, ou você pagará por isso com um preço que não pode pagar. Jin Zifu de repente se ajoelhou no chão assustado. Sinto muito. Eu não deveria ter te traído. Vou finalizar a transação. 18 anos e 6 meses. Não. Lu Qiu disse calmamente. O terreno ainda valerá muito após a liquidação, mesmo que a fábrica vá à falência. No entanto, você não terá tanto depois de 8 a 10 anos, devido ao seu amor pelo jogo. 33 anos, Jin Zifu murmurou. Quanto tempo ele viveria se perdesse 33 anos? Se assim fosse, ele não iria gostar de nada, mesmo que voltasse à fábrica. Não era isso que ele queria. Não, eu não quero isso. Eu não quero o acordo. Então Jin Zifu prontamente correu em direção à porta como um louco. No entanto, uma chama negra apareceu na frente para detê-lo. O cartão preto que ele deixou no clube ressurgiu da chama ardente suspensa no ar. A 8ª regra do Trafford's Trading Club é que uma vez usado o cartão preto, a transação não pode ser cancelada. Com a voz de Lu Qiu, a chama negra avançou em direção ao corpo de Jin Zifu. Ele gritou e depois caiu no chão. Quanto ao cartão preto, ele voou de volta para a mão de Lu Qiu e o selo dourado gravado no cartão desapareceu gradualmente. Lu Qiu devolveu o pacote de arquivos para Jin Zifu e disse, a transação foi concluída. O escritório ficou em um silêncio mortal. Kang Ziqian parecia pálido e sua respiração acelerou, porque Lu Qiu estava caminhando em sua direção. Capítulo 7. Bem-vindo ao Clube Comercial de Trafford. Clube Comercial de Trafford. As cenas inconcebíveis que Kang Ziqian testemunhou deixaram-o em choque extremo. Mas ele estava preocupado com seu filho. Ele não queria ter o mesmo destino de Jin Zifu. O que ele deveria fazer? Não se preocupe. Lu Qiu disse lentamente. O acordo foi com seu sogro, não tem nada a ver com você. Kang Ziqian se recompôs e olhou para Jin Zifu, que estava deitado no chão. Ele não sabia nada sobre a transação, mas foi arrastado para algo ridículo. Meu pai. Jin Zifu morreu? Kang Ziqian perguntou nervoso. Yu Ye respondeu por ele. Não, ele está dormindo agora. Dormindo? Yu Ye acenou com a cabeça e sorriu. Sim, exceto que seu sono durará 33 anos, 1 mês e 15 dias. Como é que? Kang Ziqian não queria acreditar, mas tudo o que aconteceu lhe disse que o que Yu Ye disse era absolutamente verdade. Houve um breve silêncio. Kang Ziqian olhou para Lu Qiu de repente. Eu não te conheço. Por que você me ajudou? Embora Jin Zifu tenha recuperado os documentos, durante seus 30 anos de sono, Kang Ziqian poderia facilmente recuperá-los, evitando que ele cometesse um erro grave e também resolvendo o problema de Jin Zifu. De outra perspectiva, pode-se dizer que Kang Ziqian obteve o máximo desta vez. Lu Qiu olhou para Jin Zifu e disse, eu me encontrei com o promotor imobiliário que está cooperando com você esta tarde. Eles planejam construir 2 blocos de apartamentos para os trabalhadores seniores da fábrica. Depois sorriu, você pode ter uma vida boa com seu filho. O dinheiro obtido com a venda do terreno e a liquidação da fábrica será suficiente para saldar sua dívida bancária. Kang Ziqian de repente sentiu-se tocado. Ele olhou para aquele jovem misterioso, sufocando soluços. Obrigado. Sem problemas. Lu Qiu foi até Kang Ziqian e acenou com o cartão preto. Neste momento, os selos desaparecidos em ambos os lados do cartão flutuaram novamente para dentro dele. Então Lu Qiu colocou o cartão preto de volta no bolso de Kang Ziqian. Ele disse suavemente, você pode nos encontrar através deste cartão, se necessário. Com isso você agora é membro do clube de negociação de Trafford. Podemos fornecer o que você quiser. Sonhos, tesouros, inteligência, cônjuge, saúde, até mesmo a vida, mas somente se você puder citar um preço satisfatório. Além disso, não aceitamos nenhum tipo de moeda como taxa de transação. Então, aguardamos sua visita.
Com essas palavras, Lu Qiu e Yu Yi recuaram e desapareceram pouco a pouco, desaparecendo da vista de Kang Ziqian. Espere, qual é o seu nome? Kang Ziqian o convenceu a permanecer inconscientemente. Por que você sabe sobre o aniversário do meu filho? Mas Lu Qiu e Yu Yi já haviam desaparecido. Kang Ziqian sentiu suas forças o abandonando e sentou-se. Então ele percebeu que suas costas estavam encharcadas de suor devido ao nervosismo e ao susto. Só então, um vento aumentou na frente de Kang Ziqian, então Lu Qiu apareceu em sua vista mais uma vez. Isso lhe deu um susto. Lu Qiu não disse nada, em vez disso apenas virou o calendário da mesa para encarar Kang Ziqian. Com um leve sorriso ele saiu novamente. Desta vez ele realmente foi embora. No calendário, uma data estava circulada rotulada, o presente ao lado. Ao ver isso, Kang Ziqian não pôde evitar o choro. Seguindo as instruções de Yu Yi, Lu Qiu desceu até o altar no terceiro andar do porão do clube. Ele abriu as mãos, um pedaço de névoa cinzenta apareceu e flutuou lentamente para dentro do altar. Neste momento, uma voz foi ouvida em sua mente. O tributo foi concluído e sua expectativa de vida aumentou em 30 dias. Talvez não fosse um som, mas sim uma informação fluindo em sua mente. Quanto à ampulheta que ele derrubou, a areia no topo pareceu aumentar um pouco, enquanto a velocidade de sua descida tornou-se mais lenta. Por causa das regras do clube, ele não morreria de doença, nem de levar um tiro, nem envelheceria. Nada poderia machucá-lo, exceto quando toda a areia escorresse. Depois de esperar um momento, ainda não houve mudança no altar. Lu Qiu murmurou, não é justo trocar 33 anos de vida de Jin Zifu em troca de 30 dias de vida minha. Isso porque o que você pegou não foi o tempo de vida dele, para ser exato, mas o tempo de vida dele, forçando-o a dormir por 30 anos. Além disso, cada um dos ex-chefes reservaria parte da taxa de transação, em vez de entregá-los todos ao altar como tributo. Você disse, as coisas estão melhorando. Lu Qiu respirou fundo e disse, isso explica porque existem tantos itens estranhos. Esses são os itens que os ex-chefes obtiveram? Você Ye assentiu. Lu Qiu não queria mais ficar no altar sombrio, então levou Yu Yi de volta ao salão. Então ele se espreguiçou e perguntou, você sabe fazer almôndegas cozidas com molho marrom? Yu Yi acenou com a cabeça, sim, eu sei. Aprendi a cozinhar vários pratos. Só me dê um minuto. Deixe-me ajudá-lo. Lu Qiu riu, e de agora em diante, por favor, continue me aconselhando. Yu Yi acenou com a cabeça, seus olhos azuis escuros piscaram, brilhando como lindas joias. Tarde da noite, o movimentado bairro comercial ficou quieto. Apenas vagabundos e bêbados dormiam ou tropeçavam lá fora. Porém, não perceberam que havia uma antiga luminária de estilo europeu iluminando as palavras aberto, que estavam penduradas na porta de madeira na rua escura. Diz a lenda que apenas as pessoas necessitadas poderiam vê-lo. Então, se você visse a lâmpada europeia iluminando aquela porta, você teria algum pedido a fazer? Capítulo 8. A Boa Mãe, Clube Comercial de Trafford, de 29 anos. Lu Qiu voltou para casa usando o método de teletransporte do clube. Os itens familiares em seu quarto faziam com que ele se sentisse em outro mundo. O chefe do clube poderia viver por muito tempo, a menos que decidisse esperar pela morte. Com o passar do tempo, o patrão perderia tudo, menos o clube. Mas isso estava muito longe agora para Lu Qiu compreender. Embora o precioso incenso do clube permitisse que as pessoas se sentissem relaxadas e felizes, ainda assim não poderia ser comparado à sensação do sol iluminando seu pequeno quarto. Lu Qiu ligou seu antigo CD player, sentindo a melodia aconchegante cercando seu quarto. Ele deitou na cama e relembrou todos os acontecimentos que aconteceram nesses 2 dias. Apesar de terminar seu primeiro contrato e adicionar 30 dias ao restante de sua vida útil, ele não podia se dar ao luxo de minimizar sua situação. A razão pela qual ele voltou para casa desta vez foi apenas para se acalmar e planejar seu próximo passo. Ele estava planejando o caminho que seguiria, de acordo com as regras, ele não poderia morrer nem envelhecer. Porém, devido à sua juventude permanente, o segredo não pôde ser guardado depois de 10 ou 20 anos. Isso levou a um problema. Ele não poderia ficar no mesmo lugar ou ficar muito tempo com a família, pois teria que deixar a família nos momentos mais felizes e fazer com que sofressem com a separação. Lu Qiu de repente percebeu porque o ex-chefe estava tão animado e extremamente ansioso para sair de seu isolamento. Ele adivinhou que o ex-chefe havia testemunhado seus parentes, esposa e até gerações posteriores morrerem de morte natural. De acordo com Yu Yi, ele sabia que o ex-chefe era um cara taciturno. O ex-chefe só aparecia quando os clientes chegavam, caso contrário, ficava dias no quarto ouvindo música. Você experimentou 300 anos de solidão com ele. Sendo assim, Lu Qiu poderia se tornar igual ao ex-chefe algum dia. Então, primeiro, haja como uma pessoa comum durante os primeiros 10 anos. Lu Qiu poderia ficar sozinho no final, mas na sua idade atual, o que ele mais sentia era o espanto e o mistério do clube. Ele adormeceu enquanto ouvia a música em inglês intitulada. Quando estava prestes a dormir, Lu Qiu pensou que se ele desejasse isolamento, então tudo o que estava vivenciando era a graça de Deus. Já era noite quando ele foi acordado por sons vindos da cozinha. Lu Qiu saiu do seu quarto. Pelo cheiro, ele percebeu que alguém estava preparando sua refeição favorita. A mulher estava vestida com simplicidade, uma blusa azul comum e jeans com o cabelo preso casualmente, e estava ocupada cozinhando na cozinha de avental. No entanto, ela era jovem e bonita. 29 anos foi quando as mulheres estão no auge.
Ela deveria ser cortejada por muitos homens de sucesso, mas em vez disso passou todo o seu tempo livre cuidando daquela criança. Ela era Renzilin, agora trabalhando na redação de um jornal como jornalista. Ela parecia ter sido promovida a subeditora recentemente. Ela conheceu o pai de Lu Qiu, que era viúvo na época, e eles se apaixonaram à primeira vista quando ela o entrevistou sobre um caso de assassinato. Talvez tenha acontecido algo desconhecido que tocou o viúvo e a jovem que Lu Qiu não sabia. Depois disso, Renzilin tornou-se membro deste apartamento comum. 3 anos depois, o homem foi embora, mas ela ainda estava lá. Lu Qiu, você acordou? Eu estava prestes a te acordar depois de cozinhar. Renzilin se virou quando ouviu sons. Presumivelmente devido ao alto calor do cozimento, a franja de Renzilin ficou presa perto da testa, parecendo fios de seda. Lu Qiu olhou para ela sem dizer uma palavra. Renzilin tocou seu rosto inconscientemente. Tem alguma coisa no meu rosto? Lu Qiu balançou a cabeça. Enquanto caminhava até a sala para assistir TV, ele a lembrou. Você não ligou o exaustor. Ou não? Ela tentou ligar o exaustor rapidamente, mas se atrapalhou nervosamente, mas não se esqueceu de dizer, as refeições estarão prontas em breve. Vá lavar as mãos. Nenhuma resposta foi ouvida de Lu Qiu, mas Renzilin estava acostumada e continuou cozinhando. Lu Qiu ligou a TV e assistiu ao noticiário. Esse era seu hábito há anos. Eram 9 horas na mesa de jantar. Renzilin estava confiante em suas habilidades culinárias e queria que Lu Qiu comesse mais. Lu Qiu disse de repente, se você está ocupado ultimamente, então não é necessário voltar para cozinhar para mim. O clube ainda estava aberto. O momento de Lu Qiu pode ser muito mais imprevisível do que o atual subeditor. Renzilin bateu com os pauzinhos na tigela de Lu Qiu, mantendo a cara séria. Lu Qiu, eu não te questionei sobre sua chamada viagem espontânea. Então você pode pelo menos respeitar meus direitos como sua mãe? Claro. Lu Qiu apenas comeu as almôndegas cozidas com molho marrom, sem dizer uma palavra. Como esperado, ela ainda não conseguia cozinhar bem este prato, mesmo depois de anos de prática. Provavelmente porque estava muito cansada depois do jantar e do banho, ela foi para o quarto e adormeceu rapidamente. Lu Qiu lavou todos os pratos, então quando ele estava prestes a aproveitar o vento na varanda, a voz de Yu Ye foi ouvida de repente, informando-o que havia um novo cliente no clube. Novos clientes eram aqueles que não possuíam passes e entravam no clube pela primeira vez. Capítulo 9. O monstro louva a Deus e o símbolo de Jade Clube Comercial de Trafford. Fazia apenas 3 dias desde que Lu Qiu se tornou o chefe, mas assim que voltou ao clube, ele sentiu uma certa despreocupação, como se estivesse em casa, o que Lu Qiu achou incrível. Yu Ye já estava esperando lá, enquanto segurava um terno. Ela realmente era uma criada atenciosa. Ela havia dito que o chefe deveria pelo menos usar um terno apropriado que combinasse com seu status. Mesmo Lu Qiu achando que não havia nada de errado com roupas casuais, ele ainda se comprometeu com Yu Ye, que não aceitaria um não como resposta. Black deu uma sensação misteriosa e cobriu muitas fraquezas. Lu Qiu tinha 1,76 metros de altura. Yu Ye deu a ele um blusão preto trespassado com gola sob medida e uma camisa de gola preta junto com um longo pingente dourado como acessório. Só então ele assumiu esse papel de chefe do clube. Conforme a exigência de Yu Ye, ele também mudou para um penteado para trás. Agora ele parecia maduro para sua idade. Como se costuma dizer, as roupas fazem um homem. Depois de se olhar no espelho, ele se preparou para cumprimentar o visitante, enquanto ouvia algumas informações básicas sobre o novo cliente. Quando Yu Ye disse que o novo cliente era um monstro recém-formado, Lu Qiu ficou tão surpreso que errou um passo e quase caiu escada abaixo. Ele se lembrou da regra de que o patrão não morreria, então não sentiu medo. Na verdade, ele ficou curioso sobre o monstro. Monstros sempre davam a Lu Qiu uma sensação misteriosa. Ele se perguntou se eles se pareciam com o que era mostrado nos filmes. No entanto, a realidade era dura. Quando ele percebeu que o objeto à sua frente poderia se mover, Lu Qiu renovou a definição de monstro em sua mente. O cliente era uma corcunda, vestindo um casaco preto esfarrapado. Um velho chapéu cinza, máscara descartável e óculos escuros cobriam seu rosto. Suas mãos usavam luvas industriais brancas e ele ainda tinha um lenço. Nenhuma pele foi exposta, mas sua aparência ainda não parecia ter saído da imaginação de Lu Qiu. Saudações. Eu sou o chefe aqui. Posso ajudá-lo? De acordo com as regras do clube, Lu Qiu teve que quebrar o silêncio e cumprimentá-lo. Eu ouvi dizer que há tudo que posso comprar aqui. Inesperadamente, é verdade. As palavras estavam borradas e pouco coerentes. Os sons roucos faziam parecer que suas cordas vocais estavam gravemente queimadas. Mas Lu Qiu entendeu suas palavras. Ele tinha ouvido falar da lenda deste clube em algum lugar e finalmente o encontrou. Qual é o seu nome, por favor? Lu Qiu perguntou com um sorriso. No momento, Yu Ye trouxe 2 xícaras de chá de ervas. Eu não tenho nome. O cara estranho balançou a cabeça. Ligue para mim, qualquer coisa. Lu Qiu olhou para Yu Ye inconscientemente, mas ela não fez nada. Parecia que ela estava esperando ordens. Era diferente do primeiro caso em que conheceram Jin Zifu. Talvez fosse porque ela não queria agir além de sua autoridade depois de contar todas as regras para Lu Qiu. Vamos conversar sobre o que posso fazer por você. Lu Qiu sentou-se. Como novo chefe, ainda havia muitos detalhes que ele não sabia sobre os negócios, então disse diretamente, o que você quer e qual é a sua taxa de transação. Amanhã, à noite meu importante horário. Inimigo 1, proteja-me.
Apenas uma noite, ele ainda respondeu com aquela voz. O Trading Club de Trafford era conhecido como o lugar onde tudo podia ser comprado, certamente incluía um período de proteção. Lu Qiu pensou. Você pode ficar aqui até se sentir seguro para sair. Temos quartos vagos para você. Não, deve estar lá fora. Lu Qiu franziu a testa. Você disse que um inimigo estava perseguindo você para matá-lo. E você só precisa ser protegido por uma noite, certo? Sim. Por favor, explique qual é o seu inimigo. Lu Qiu disse calmamente. Você deveria saber sobre as regras aqui. Mantis 120 anos, eu não consigo negociar. Lu Qiu voltou seu olhar para Yu Ye. Então ela se aproximou e disse levemente. O monstro de 120 anos do Lash é um monstrinho imaturo. Isso significava que você estava absolutamente confiante para lidar com um monstro louva-a-Deus de 120 anos? Basicamente, quanto mais valorizar o objeto que você precisa, maior será a taxa de transação que você deverá pagar. Lu Qiu tinha ouvido falar de círculos de monstros, no entanto, ele não tinha ideia de como arrancar mais segredos de seu novo cliente. Então ele decidiu perguntar principalmente a Yu Ye. Além disso, o cliente não foi capaz de lutar contra um monstro imaturo. Isso revelou que ele deveria ser pobre dentro do círculo de monstros. E qual é a sua taxa de transação? Lu Qiu perguntou e também o induziu. Sabe, terei que lidar com um inimigo que você não é capaz de combater. E você precisa de proteção. Então, isso significa que a proteção é tão valiosa quanto a sua vida. Isso. Ele retirou cuidadosamente um pacote de alguma coisa do casaco, estava embrulhado em jornal. Ele abriu. Era uma ficha de jade branco, com o comprimento de um dedo, a largura de 3 dedos e a espessura de um dedo, enquanto a parte superior era mais estreita que a inferior. O cliente colocou-o sobre a mesa, empurrando-o para Lu Qiu centímetro por centímetro. E Lu Qiu colocou a mão gentilmente na ficha de jade. Não apenas sua expectativa de vida aumentou, Lu Qiu também recebeu uma habilidade usada para identificação após a primeira transação. É claro que a capacidade de identificação seria melhorada quando o número de transações bem-sucedidas aumentasse, mas agora tudo o que ele sabia era uma jade com habilidade desconhecida. 20 dias de vida útil foram necessários para fazer uma identificação adicional. Ele teria 70 dias vitalícios se prestasse isso como homenagem. Isso era tudo que ele sabia. Embora fosse uma habilidade fraca, ele tinha a opção de fazer uma identificação adicional. Esta pequena ficha de jade era 2 vezes mais valiosa em comparação com os 33 anos de vida de Jin Zifu. Capítulo 10. O monstro tinha medo da humanidade. Clube Comercial de Trafford. Sem problemas. Enquanto o comprador estava nervoso, Lu Qiu assentiu levemente. Posso garantir uma noite segura, porém tenho outro pedido. Mas imediatamente, o novo cliente interrompeu emocionalmente as palavras de Lu Qiu. Não, claro, você aumentando o preço. Lu Qiu sorriu. Não me entenda mal, é apenas meu interesse. Eu só quero saber como você é se for possível, mas não vou forçá-lo. Realmente. Lu Qiu assentiu. O cliente pareceu pensar por muito tempo, depois balançou a cabeça e disse com voz rouca. Claro, mas só você pode, olha, não contando para os outros. Definitivamente era seguro aqui no clube, conforme indicado no livreto do clube. Lu Qiu prometeu ao cliente sem esforço devido à sua enorme curiosidade em observar a aparência do cliente. Ele pediu a Yu Ye que esperasse na sala interna e depois esperou ansiosamente para ver a aparência do cliente. O novo cliente parecia um pouco hesitante. Não tenha medo. Lu Qiu balançou a cabeça e disse, na verdade eu gosto de filmes de terror e filmes de fantasmas. Esses atingiram os limites da imaginação humana. Mas depende de você. Eu entendi. O novo cliente então se levantou, desamarrando o cachecol. Depois de totalmente retirado, uma camada enrugada de algo verde escuro foi vista, com cabelos secos e ralos cobrindo-a. Era apenas o pescoço, mas já dava uma sensação nojenta. Respirando fundo, Lu Qiu continuou olhando para seu rosto absorto. Tirou o chapéu e os óculos escuros, a máscara e até o casaco preto. Lu Qiu mostrou uma expressão ansiosa e começou a respirar mais rápido quando o cliente tirou cada peça de roupa. Ele sabia que pagaria por sua curiosidade, mas essa foi sua escolha. Mesmo que a aparência revelada não possa ser comparada com esses filmes ou programas de televisão. Ele tinha um corpo estranho com pele verde escura enrugada. Além do mais, havia algumas feridas rachadas em sua pele, com pele morta verde escura descascada, e a ferida muitas vezes exudava muco verde. Seus braços pareciam garras de insetos, aninhados na camisa branca que usava, e sua cabeça parecia exatamente a de um inseto, mas era a cabeça de um enorme inseto. Ele tinha uma boca redonda e dentes em forma de seriga, sem nariz, mas 2 globos oculares pretos extraordinariamente grandes, sem pálpebras, em ambos os lados da boca. E Lu Qiu também não viu as orelhas nem o cabelo. É claro que havia até alguma pele podre e rachada em sua cabeça. Quando Lu Qiu voltou a si, o novo cliente vestiu suas roupas e disse, eu assustei você? Lu Qiu respirou fundo e se recompôs. Está tudo bem. Não minta, eu sei, sou feio. Lu Qiu balançou a cabeça. Você é apenas mais uma das criações da vida. O cliente respondeu lentamente. Originalmente não tão feio. Humano poluído, alimento nojento, cresce isso. A comida poluída contribuiu para o seu corpo podre? O monstro parecia a evolução de algum inseto.
Qual era a alimentação normal dos insetos? Lu Qiu pensou primeiro em alguns talos ou folhas de botânica. Ele ouviu dizer que nos últimos anos muitas plantas foram destruídas pela chuva ácida causada pela poluição industrial. Em alguns casos graves, o esgoto com substâncias químicas ou sucata era simplesmente descartado nos mananciais, poluindo a água e causando doenças. Inesperadamente, até os monstros também se tornaram vítimas da poluição ambiental. Lu Qiu colocou a Jade de volta no jornal, empurrando-a de volta para ele. Como regra, só aceitamos a taxa de transação depois que você conseguir o que precisa. O novo cliente ficou chocado. Posso? Claro. Há muitos quartos disponíveis aqui. Lu Qiu sorriu. Além disso, se você não se importa, eu gostaria de conversar sobre monstros. Ele ficou em silêncio por um momento. Não, você se importa? Lu Qiu balançou a cabeça. Eu já disse, não me importo com a aparência. Talvez seus parentes considerem você linda. Só quero saber mais informações sobre outras formas de vida. Lu Qiu então estalou os lábios. Então eu absolutamente não me importo porque estou interessado. Porém, depois de hesitar um pouco, o monstro finalmente deixou o clube. Ele apenas lhes disse o horário da reunião e o endereço para amanhã à noite. Quando o monstro inseto saiu, Yu Ye saiu da sala interna. Mas ela trouxe uma pistola preta em uma bandeja, que originalmente deveria ser a pistola de Jin Zifu. Ele ficou surpreso com o comportamento dela, mas ainda assim pegou a pistola na mão. Yu Ye disse levemente, meu mestre, se você se sentir entediado, pode brincar com esta pistola. Lu Qiu ficou surpreso e depois riu. Um monstro tem medo de balas? Yu Ye disse friamente, na verdade, muitos monstros temem as armas humanas, embora sejam muito mais fortes e tenham mais habilidades. A maioria deles não é capaz de se defender contra ataques de armas de destruição em massa. Ou então não faria sentido porque os seres humanos não sabem sobre a existência de monstros no mundo e porque os monstros mal revelam seu verdadeiro eu para a sociedade. Lu Qiu pesou a pistola na mão e disse de repente, é porque os monstros têm mais medo dos humanos. Mestre, você sabe usar uma pistola? Yu Ye sorriu e mudou de assunto. Posso lhe ensinar algumas habilidades simples. Lu Qiu balançou a cabeça. Mas seu corpo foi virado repentinamente em direção a uma parede. Enquanto isso, seus pés se separaram. A distância entre os pés era um pouco maior que a largura dos ombros. Ele dobrou os joelhos e virou os dedos dos pés ligeiramente para dentro. Então, ele esticou os braços, enquanto segurava a pistola na mão direita. A palma da mão esquerda segurava a alça da parte superior e apoiava o dedo no gatilho. Por fim, ele agiu visando um vaso perto da parede. Meu pai me ensinou a usar uma pistola antes de partir. Lu Qiu disse enquanto relembrava seu pai. Capítulo 11. O louva-a-Deus está chegando. Clube Comercial de Trafford. Lu Qiu não tinha ideia de onde Yu Ye conseguiu as balas. Embora ele costumava brincar com armas no campo de tiro sob supervisão, ele não tocava em nenhuma há anos depois que seu pai foi embora. Ele apenas se lembrou das ações básicas, mas teve que melhorar sua precisão através da prática de tiro. A boa notícia era que, como chefe, ele tinha a habilidade de teletransporte. Portanto, ele foi com vocês ao deserto para atirar à meia-noite. Bom. Sua pontuação foi terrível e os sons apenas assustaram os pequenos animais. Sem perceber, ele usou uma dúzia de revistas. Ele esfregou os ombros e riu ao ver a gravação final de sua filmagem. Está tudo bem? Yu Ye sorriu. Contanto que você se sinta feliz. Lu Qiu certamente sabia que seus resultados eram terríveis, mas não sentiu nenhum constrangimento. Ele devolveu a pistola para Yu Ye, acenando para se despedir dela e depois voltou para casa. Ligue-me se outro cliente vier. Lu Qiu explicou. Se for possível, hoje em dia serei eu mesmo, um estudante universitário comum nesta cidade com uma madrasta simpática. Yu Ye assentiu e viu Lu Qiu desaparecer de sua vista. Quando Yu Ye voltou para o clube, ela apenas ficou sentada em silêncio. Isso era considerado um descanso para ela. Porém, assim que a porta de madeira se abria e a campainha tocava, essa criada se levantava com um lindo sorriso, pronta para servir os clientes. Quando Lu Qiu acordou de manhã, Ren Zilin já havia saído de casa para trabalhar. De acordo com seu plano original, Lu Qiu deveria pegar um ônibus para a universidade, mas mudou de ideia. Lu Qiu tinha poucos amigos de verdade na universidade, assim como a maioria dos estudantes na verdade. Isso porque nem todo mundo estava interessado em se comunicar e poucas pessoas mostravam quem realmente eram. Mas o principal motivo foi a especialização de Lu Qiu. Lu Qiu ainda acreditava que tinha sido possuído por algum fantasma durante o tempo em que escolheu seu curso, que era novo e não tinha veteranos. Sua especialização era paleontologia, com apenas 2 alunos, incluindo ele mesmo. Por outro lado, havia algumas vantagens em se especializar em paleontologia. Por exemplo, havia pouquíssimas aulas que os estudantes de humanidades invejassem, e tinha apenas um professor, que muitas vezes faltava. Portanto, ele não seria reprovado no único curso em qualquer caso. Ele ouviu dizer que o professor estava obcecado com sua pesquisa em paleontologia, então estava financiando sua pesquisa sob o disfarce do novo curso. Portanto, Lu Qiu nem precisou pedir licença. Depois de se lavar, Lu Qiu sentou-se na frente do computador, procurando o local que o monstro inseto havia lhe fornecido usando o mapa de satélite. Ele passou uma manhã inteira procurando por ele. O monstro inseto declarou que sua pele apodreceu devido ao consumo de alimentos contaminados pela poluição.
Assim, Lu Qiu se concentrou nas fontes potenciais onde o monstro inseto poderia ter sido envenenado. Ao meio-dia, Lu Qiu desligou seu laptop e voltou para o clube. Até o momento não houve novos clientes. Yu Ye preparou carne cozida, um prato de pepino em conserva, pão com caviar e borscht como almoço de Lu Qiu. Lu Qiu olhou para o pão. Isso é pão russo? Sim. Yu Ye sorriu. Claro que é apenas um pão comum, mas maior e mais duro. Toda a refeição foi bem preparada e tinha uma atmosfera graciosa, então Lu Qiu sorriu. Essa deveria ser uma refeição normal na Rússia. Parece que você prefere pratos russos? Yu Ye sorriu, mas ela não respondeu à pergunta dele. Mas de acordo com as pistas deixadas para trás, ele poderia dizer algo sobre ela. Ela foi feita por um alquimista, então ela não deveria ser oriental. O alquimista provavelmente era russo ou de algum país vizinho, que poderia ter sido a cidade natal de Yu Ye. Ele perguntou a Yu Ye se ela conseguia se lembrar dos acontecimentos antes de se tornar uma marionete. Mas ela apenas balançou a cabeça, seus olhos azuis reais escureceram por um momento. Mestre, você gosta desse estilo de refeição? Você perguntou de repente. Uma marionete não precisava de comida, mas ela sabia cozinhar pratos incríveis. Portanto, provavelmente foi devido à alma selada em seu corpo, que era a única lembrança relativa ao seu passado. A comida que ela preparou com mais frequência durante os últimos 300 anos podem ser esses pratos russos. Tudo bem, não sou seletivo em relação à comida. Lu Qiu balançou a cabeça, mas não parece autêntico. Ele olhou para Yu Ye e sorriu. Então, se for possível, vamos para a Rússia e criar pratos feitos com os materiais mais frescos de lá. O sabor seria muito bom. Lu Qiu pensou ter visto um leve toque de desejo em seus lindos olhos. Depois do almoço, Lu Qiu conversou com Yu Ye para descobrir mais sobre o mundo dos monstros escondidos da sociedade humana. Lu Qiu estava tão interessado nas estranhas notícias sobre monstros que até ignorou a hora marcada. Somente quando Yu Ye o advertiu é que Lu Qiu se preparou apressadamente para se teletransportar e se enviar para o destino designado. Ficava numa floresta, com um rio fluindo de oeste para leste. Havia blocos de edifícios não muito longe dele, com uma luz fraca emitida por dentro. Uma fábrica de produtos químicos foi localizada aqui, mas foi forçada a fechar devido ao lançamento ilegal de esgoto que foi noticiado há alguns anos. No entanto, parecia ter sido reaberto mais tarde. A água do rio estava clara, refletindo a lua nova. No entanto, estava começando a parecer um pouco turvo, com corpos de peixes mortos flutuando. Eles não tinham ideia de quanto tempo o rio ficaria limpo. Mestre, o cliente está chegando. Yu Ye de repente lembrou Lu Qiu perto de sua orelha. Lu Qiu respirou fundo e olhou para seu segundo cliente com um sorriso. O cliente usava as mesmas roupas de ontem. Como ele era um inseto, ele não andava rápido. O monstro inseto finalmente alcançou Lu Qiu e disse alegremente: "Você veio aqui." Porém, naquele momento, um grito veio de algum lugar. Então o monstro inseto começou a tremer. Com base nessas situações, Lu Qiu estava ciente de que o suposto inimigo estava chegando. Um monstro louva-a-Deus de 120 anos? Ele estava ansioso para conhecê-lo. Capítulo 12. O inseto não era vegetariano. Clube comercial de Trafford. Havia uma grande chance dele entrar em conflito com o monstro, então Lu Qiu ficou um pouco nervoso. Porém, devido à proteção do clube, ninguém poderia tirar sua vida. Lu Qiu não era o mesmo que seu pai honesto, mas ele havia gravado as palavras de seu pai em sua mente. Enfrente seus problemas de frente e lute. Ele segurava a pistola USP carregada nas mãos, mirando no chão. Quanto a Yu Ye, ela parecia mais relaxada e ficou ali parada como sempre. Ela provavelmente nem considerava o louva-a-Deus um oponente. Em contraste, o monstro inseto tremia constantemente devido ao medo. Então Lu Qiu ficou perto dele, ficando na frente. Neste momento, o trio ficou encostado no rio e olhou para a floresta. Porque eles pensaram que o monstro louva-a-Deus acharia difícil atacá-los do outro lado do rio. De repente, um grito alto soou e uma sombra surgiu do lado esquerdo da floresta. Antes de Lu Qiu reagir, Yu Ye deu um passo à frente para enfrentar o oponente. O ar ressoou com os sons da colisão de armas. Um segundo depois, ele viu Yu Ye segurando um bastão de metal preto expansível, e uma quarta sombra apareceu sob o luar. Quem são vocês? Um som horrível veio da frente. Era um monstro louva-a-Deus. Ele ficou com as pernas ligeiramente separadas e as mãos abaixadas. Seus dedos grudados um no outro, isso mesmo, dedos. Porque na frente de Lu Qiu estava um jovem bem feito com uma pele levemente cerosa. Ele usava um terno azul escuro e pareceria um modelo se não estivesse assumindo uma postura tão estranha. Apenas o olhar feroz arruinou sua boa impressão. Esse monstro louva-a-Deus tinha diferenças óbvias comparado ao cliente de Lu Qiu, aquele monstro inseto. Isso, é Sr. Mantis, sugiro que você saia daqui se possível. Lu Qiu disse de uma forma mais educada. Meu amigo que na sua frente está sendo protegido por nós. Você poderia, por favor, sair daqui esta noite? Lu Qiu queria ganhar a taxa de transação sem muito esforço. Mas como dizia a regra do clube, nenhum funcionário do clube poderia usar o nome do clube, principalmente diante do inimigo do cliente. O louva-a-Deus respondeu enquanto Lu Qiu estava distraído. Zumbir. O louva-a-Deus zombou com desdém, olhando para o monstro inseto. Você acha que pode fugir com a ajuda desses dois caras? Então ele deu um passo à frente com um olhar horrível. O monstro inseto deu um passo para trás por instinto. De forma alarmante, ele disse, não, vem aqui.
Ao ouvir isso, o louva-a-Deus riu. Se eu não comesse todos os monstros maiores e ficasse com muita fome, não comeria um cara tão jovem como você. Então o louva-a-Deus bufou. Ainda me lembro do grito da sua mãe quando a comi. Então, como devo matar você primeiro? Como comi sua mãe? Separando seus braços? Ou torcendo sua cabeça? Você se lembra da sua mãe? Eu torce a cabeça dela primeiro. Pare de falar. Ah, o monstro inseto perdeu a cabeça. Soltando um grito de partir o coração, ele correu em direção ao louva-a-Deus. Mas devido ao seu corpo ser muito pesado, Lu Kiu estendeu uma perna, fazendo-o tropeçar para impedi-lo de avançar. Lu Kiu balançou a cabeça. Levante-se, você está sob proteção. Talvez a queda tenha feito o monstro inseto perceber que o louva-a-Deus queria que ele diminuísse a distância para que fosse fácil comê-lo. Então, ele ficou com medo novamente. Cuide da sua vida, vou comer você primeiro. O louva-a-Deus zombou e deu um pulo. Seus braços foram estendidos e transformados em foices afiadas, atacando Lu Kiu. Embora ele não tivesse nenhuma experiência em lutar com monstros, instintivamente, Lu Kiu mirou no louva-a-Deus. Pem, pem, pem. Você acha que essas pequenas balas vão me machucar? Tão ingênuo. As balas não conseguiram perfurar as duas foices do louva-a-Deus. O louva-a-Deus pousou na frente de Lu Kiu e disparou um golpe horizontal. As foices eram extremamente afiadas o suficiente para cortar rochas. Lu Kiu imediatamente se agachou para evitar o ataque. Ele não morreria mesmo com um tiro na cabeça, por causa da proteção do clube. Ele não morreria, mas ainda podia sentir dor. Assim que Lu Kiu se agachou, o louva-a-Deus o chutou violentamente. Para surpresa do louva-a-Deus, ele não acertou. Em vez disso, Lu Kiu apareceu a 3 metros de distância do monstro louva-a-Deus, com a mesma postura agachada. Depois disso, Lu Kiu levantou-se rapidamente. Lu Kiu estava maximizando o uso de sua habilidade de teletransporte. Desta vez, o louva-a-Deus ficou atordoado, mas ainda permaneceu calmo e encarou seu alvo. Justo quando o louva-a-Deus pretendia atacar Lu Kiu pela segunda vez, um som ensurdecedor veio de repente da parte de trás de sua cabeça. Então ele caiu diretamente no chão, seus membros se agitando e espumando pela boca. Lentamente seu corpo se transformou gradualmente de volta à sua aparência original. Que enorme louva-a-Deus ele era! Lu Kiu não pôde deixar de fazer um sinal de positivo para Yu Ye. Foi um ataque bastante impressionante usando apenas uma vara de metal. Apenas um mestre sofisticado poderia acertar tal ataque sem que o louva-a-Deus percebesse. Quando o monstro inseto viu que seu inimigo estava quase morto, ele gritou de repente e subiu no louva-a-Deus. Yu Ye parecia enojado com o monstro inseto, então ela recuou alguns passos quando ele se fechou. Neste ponto, o monstro inseto mordeu o louva-a-Deus imediatamente. Meu Deus, acabei de perceber que ele não é vegetariano. Capítulo 13. A eclosão Clube Comercial de Trafford. Lu Kiu ficou perplexo, então postou esse problema na internet. O que você faz se vir um inseto grande comendo um louva-a-Deus enorme? No entanto, nenhum internauta ficou entediado o suficiente para responder. De qualquer forma, o inseto finalmente conseguiu sua vingança, então Lu Kiu respirou fundo, quebrando o silêncio. Você gostaria de um pouco de água? A água do rio é clara e limpa. O inseto olhou fixamente para ele. Assim que ele olhou para baixo e viu o que tinha feito, ele pulou para lutar, então rapidamente subiu até a margem do rio e vomitou no rio. Depois de muito tempo, o inseto finalmente conseguiu tomar 2 goles de água. Ele então se recompôs e caminhou até Lu Kiu e Yu Ye lentamente. Obrigado por me ajudar me vingar. Lu Kiu assentiu. Sem problemas, você e eu apenas cumprimos nossa parte do acordo que fizemos. Agora que seu inimigo estava morto, o que podemos fazer por você a seguir? Como ainda não havia passado uma noite inteira, isso significava que o acordo não havia sido concluído, portanto, Lu Kiu ainda não tinha o direito de aceitar a ficha de Jade como taxa de transação, a menos que o próprio comprador tenha dito que o negócio foi concluído. Mas Lu Kiu queria encerrar o acordo mais cedo, então perguntou, o louva-a-Deus está morto, então você tem mais alguma coisa de que tem medo? Ninguém parece vir para um lugar tão desolado. Proteja-me, até que o sol nasça. Tudo bem. A resposta de Lu Kiu tranquilizou o monstro inseto. Obrigado. Essa foi a única frase fluente que o inseto disse. Em seguida, o inseto tirou o casaco preto e revelou seu corpo extremamente feio. A ferida era muito mais séria do que ontem. O inseto voltou, caminhando passo a passo em direção à margem. Lu Kiu teve a premonição de que um evento inesquecível aconteceria em seguida. O inseto mergulhou na água gelada do rio. Ele então olhou para a lua nova no alto do céu. Seu corpo feio expandiu-se ao máximo e depois contraiu-se gradualmente. Lu Kiu ainda não sabia o que o inseto faria, mas sentiu que algo estava errado. Então o corpo encolhido encolheu, ou pode ter secado. Lu Kiu não tinha certeza, então se aproximou do inseto sem perceber. Desta vez, durante o verão, as pedras ao redor da margem emitiam uma beleza maravilhosa, brilhando como pedras azuis escuras. Quanto ao monstro inseto, ele estava cercado por uma luz amarela brilhante fluindo como uma corrente de líquido dourado. Estava absorvendo a essência da água e da lua. Yu Ye disse, mestre, ele estava se preparando para se libertar de seu casulo e entrar em um novo estágio de vida. Sim, Lu Kiu apenas assentiu. Ele entendeu a resposta de Yu Ye.
A proteção que ele precisava era para evoluir para uma borboleta. O tempo passou na floresta silenciosa, ocasionalmente com uma leve brisa. A mãe natureza parecia ansiosa pelo nascimento de uma borboleta. Lu Qiu perdeu a noção do tempo, mergulhando naquele momento maravilhoso. Somente quando a lua nova se pôs e o céu escureceu, ele ouviu um som abafado. O casulo estava se quebrando. Mas parece que ele não consegue sair. Lu Qiu franziu a testa. Em casos normais, embora fosse um processo difícil, uma borboleta ainda deveria ser capaz de sair do casulo com base em seus instintos naturais. Mas como Lu Qiu disse, as asas do monstro inseto estavam escondidas no casulo, portanto não eram capazes de se estender e quebrar a casca. É muito fraco. Yui balançou a cabeça. Não será poderoso o suficiente, embora tenha absorvido a essência da água e da lua. Se fosse uma lua redonda, o inseto obteria mais essência e ficaria mais forte. Fraqueza. A comida poluída que ele comia contribuiu para o seu corpo fraco. De repente, Lu Qiu respirou fundo e caminhou até o enorme casulo, quebrando as brechas enquanto tentava ajudar o inseto. Espero que isso ajude você, mas você tem que lutar e dar o seu melhor para se assumir. Em seguida, um par de asas fracas emergiu do casulo quebrado e se estendeu ao vento. Havia 4 peças simétricas de asas verdes claras e roxas balançando levemente. Lu Qiu ficou aliviado depois de ver isso e recuou um pouco. A seguir seria a mudança do corpo do inseto no casulo. Yui sentou-se em uma pedra redonda ao lado de Lu Qiu na margem. Eu entendi. Lu Qiu disse animado e acenou com seu celular. Yui olhou para a tela do celular. Mostrava várias borboletas com as mesmas asas do inseto, a dourada. Que borboleta? O Teinopalpus imperialis dourado. Lu Qiu sorriu. Mesmo um Teinopalpus imperialis dourado comum é considerado uma espécie em extinção, muito menos um Teinopalpus imperialis dourado monstruoso. É tão lindo, disse Yui com admiração. Lu Qiu então avançou e sorriu. É melhor observar de perto. Lu Qiu estava impaciente demais para esperar pelo nascimento de um novo Teinopalpus imperialis dourado. O monstro inseto teria o mesmo tamanho de um adulto depois de sair do casulo, assim como o enorme louva-a-Deus? Finalmente, o casulo se rompeu totalmente e uma luz brilhante foi emitida de dentro. Um par de mãos delicadas estendeu-se suavemente e quebrou ambos os lados do casulo. O queixo de Lu Qiu caiu de espanto. Não era grande e era bem diferente do que o monstro inseto costumava ser. Em vez disso, quem apareceu na frente dele foi uma senhora com asas de borboleta. O que estava acontecendo? Capítulo 14. Dança graciosa Clube Comercial de Trafford. A aparência de uma senhora com asas excedeu a imaginação de Lu Qiu, porém ainda era aceitável comparada à enorme borboleta que ele havia imaginado. Assim que a borboleta saiu, Lu Qiu tirou o blusão e jogou para ela. Use-o e esconda seu corpo. Ela agarrou, dizendo lentamente com um sorriso. Vocês humanos são realmente estranhos. Lu Qiu não disse nada, apenas tocou o nariz e sorriu. Devido às suas asas, ela não conseguia usar o casaco corretamente, então ela apenas o usava ao contrário, segurando-o com as 2 mãos. De repente, ela abriu as asas e voou elegantemente para fora do casulo, flutuando no céu cinzento. Finalmente, ela pousou na frente de Lu Qiu, dizendo com gratidão, obrigada por salvar minha vida. Comparada com a aparência horrível de antes, sua beleza atual a fazia parecer ainda mais especial. Neste momento o sol estava prestes a nascer, o que significava que a tarefa de protegê-la terminaria em breve. Lu Qiu ganhou um pouco de informação sobre a transformação de monstros de Yui anteriormente. A maioria dos monstros que pudessem esconder seus corpos originais se juntariam à sociedade humana para viver como indivíduos comuns. Alguns outros se esconderiam em subúrbios ou áreas não frequentadas. Quanto ao monstro borboleta, ela era perfeita tanto na aparência quanto no temperamento. Se ela fosse capaz de cobrir suas asas, ela seria uma dama inacreditavelmente bonita na sociedade, mesmo que não se vestisse bem. Agora você pode falar fluentemente. Lu Qiu ignorou seu agradecimento e, em vez disso, ficou interessado em sua habilidade de falar. A borboleta respondeu. Agora tenho cordas vocais totalmente desenvolvidas, então minha voz está normal. Lu Qiu assentiu. Você evoluiu com sucesso, então qual é o seu próximo objetivo? Viver na sociedade humana ou retornar para a floresta como um monstro livre? A borboleta pensou um pouco e disse, quero conhecer o mundo. Você tem alguma ideia? Lu Qiu ficou surpreso, na verdade ele nem entendia a chamada sociedade quando era estudante, mas se sentia envergonhado se não respondesse a pergunta, então respondeu. Acho que primeiro você precisa de um nome. Um nome? Lu Qiu sorriu. A vida de todo mundo começa com um nome. Mas, eu não tenho nome. Ela balançou a cabeça, mas de repente levantou-a e perguntou com os olhos brilhantes. Você pode me dar um nome? Dar um bom nome para a borboleta com tanta beleza e graça, fez Lu Qiu querer tentar. Ele olhou para o céu, olhando para um lugar distante enquanto admirava o sol nascente. Mas seus pensamentos ainda permaneciam na cena onde o monstro inseto se transformou em uma borboleta e voou para fora. Isso o lembrou de um poema, e ele entoou com voz suave, como o perfume dos livros, dançando em torno de uma taça de vinho. De repente Lu Qiu se virou. Dance. Que tal, Dance? Como seu nome? Dança. A borboleta abaixou a cabeça, sussurrou o nome várias vezes, depois levantou a cabeça e acenou com a cabeça com um sorriso. A borboleta não só conseguiu renascer, mas até obteve seu próprio nome. O lindo Teinopalpus imperialis dourado abriu as asas e voou para o céu. Um ponto de luz caiu suavemente na palma de Lu Qiu.
Foi a taxa de transação, o token de Jade. Obrigado. Espero que nos encontremos novamente. Então a borboleta voou na direção do sol nascente. Depois de observar a Jade por um longo tempo, Lu Qiu virou-se para Yu Ye e disse gentilmente, estou com fome, vamos comer alguma coisa. Eu sei que há um restaurante que é famoso por seus pães cozidos no vapor e leite de soja fresco. Lu Qiu observou a Jade enquanto comia os pães quentes cozidos no vapor. Ele teve que fazer uma escolha mesmo não querendo perder a Jade. Oferecê-lo como homenagem pela troca de 70 dias, ou gastar 20 dias para fazer uma nova identificação. Ele pediu a opinião de Yu Ye no caminho de volta para casa, porém recebeu a mesma resposta. Mestre, contanto que você se sinta feliz. Deixe por enquanto, não tenho tantos dias que possam ser usados para identificação adicional. Por outro lado, também é uma pena prestar isso como homenagem tão cedo. Lu Qiu disse para si mesmo. Então, ele decidiu deixar por enquanto e oferecê-lo ao altar em troca de mais dias caso não conseguisse fechar mais negócios. Mas se os clientes viessem sucessivamente, seria melhor pesquisar o segredo do Jade. Lu Qiu, do que você está rindo e por que está acordando tão cedo? Ren Zilin saiu de seu quarto com os cabelos da cama e uma aparência sonolenta. Lu Qiu apontou para os pães cozidos no vapor e o leite de soja na mesa de chá respondendo, você acordou cedo também. Ren Zilin sentou-se ao lado de Lu Qiu enquanto ela bocejava, segurando seu ombro e sorrindo. Você pode me dizer por que está agindo tão estranho esses 2 dias? Posso fazer o papel de seu treinador de vida. Lu Qiu se afastou dela e ligou a TV. Ren Zilin não se importou e pegou os pães cozidos no vapor. Lu Qiu franziu a testa. Você, escovou os dentes? Ren Zilin piscou. É melhor escovar os dentes depois do café da manhã. Que bom treinador de vida. Lu Qiu brincou. Ren Zilin encolheu os ombros, largando o pão, e notou a ficha de Jade que Lu Qiu deixou na mesa de chá. Isso sempre esteve em nossa casa antes? Agora é. Ren Zilin pesou-o nas mãos e franziu a testa. Eu vi isso em algum lugar, onde estava? Lu Qiu pegou a Jade de volta, levantando-se e dizendo, você pode me dizer quando se lembrar do lugar. No entanto, você deve escovar os dentes agora. Você sabe o quão ruim é o hálito de uma mulher que fuma cronicamente quando ela acorda? Ren Zilin juntou as mãos e expirou, depois disse, não, não é ruim. Então você vai escovar os dentes? Lu Qiu pegou o saco de pães cozidos no vapor. Depois de ouvir isso, Ren Zilin sentiu que havia perdido a discussão e correu para o banheiro. Lu Qiu avaliou a ficha de Jade e então pensou em algo. Na TV, uma âncora pronunciou em tom preciso. Hoje, o Everlasting Heart Group publicará seu novo projeto de desenvolvimento. Segundo relatos, eles irão cooperar com a prestigiada empresa industrial, Golden Eagle, para desenvolver. Lu Qiu lembrou que deveria ser o projeto de Kang Ziqian e seu parceiro, o incorporador imobiliário. As notícias não mencionavam seu presidente, Jin Zifu, mas Lu Qiu sabia que Jin Zifu havia sido enviado para um hospital renomado. Naquele momento, Ren Zilin saiu correndo de repente, com a escova de dente na boca. Lembrei-me de onde vi a ficha de Jade antes. Capítulo 15. Gu Yu Zai, a loja de antiguidades, Clube Comercial de Trafford. Era um nome bem conhecido no círculo antigo. Como a loja de antiguidades mais famosa e substancial, os clientes de Gu Yu Zai eram em sua maioria socialites. E o lugar onde Ren Zilin viu o Jade foi em Gu Yu Zai. Ren Zilin disse que viu o mesmo Jade quando entrevistou recentemente o chefe de Gu Yu Zai. Então Lu Qiu perguntou como era o chefe. Ren Zilin franziu a testa e cerrou os dentes. Ela é uma mulher velha ainda no período da menopausa. Era raro Ren Zilin mostrar tal expressão, então Lu Qiu lançou um olhar confuso para ela. Ren Zilin disse, não houve saudações, apenas palavras frias dela, tão frias quanto o inverno. Lu Qiu perguntou indiferente, ouvi dizer que você é jornalista? Ren Zilin bufou, sim, mas os jornalistas também são sensíveis, mas eu respeito a ética profissional e não escreverei nenhum artigo tendencioso. Embora a velha seja terrível, a neta dela não é ruim. Ela tinha mais ou menos a sua idade. Lu Qiu colocou a mão sob o queixo, olhando para a paisagem pela janela do carro e disse, tenho 20 anos, sou heterossexual, mas não estou ansioso para arrumar uma namorada no momento, então por favor, não haja como meu casamenteiro. Além disso, não fale enquanto estiver dirigindo. Espere para ver. Farei com que você se case mais cedo, porque prometi ao seu pai que cuidarei de você. Além disso, quero abraçar meus netos, disse Ren Zilin. Depois de um tempo, eles chegaram em Gu Yu Zai. Ren Zilin era subeditora, então ela tinha muita liberdade. Quanto a Lu Qiu, seu professor poderia preferir que seus alunos faltassem para que ele pudesse faltar às aulas e fazer suas próprias pesquisas. Por esses motivos, eles tiveram tempo de ir a esta loja de antiguidades. Você é, senhora Ren. A recepcionista estava vestida como uma sacerdotisa com um visual delicado e bonito. Você ainda se lembra de mim? Ren Zilin perguntou curioso. A recepcionista sorriu. É minha responsabilidade lembrar dos clientes. A senhora Ren veio aqui 2 vezes para fazer uma entrevista. Eu li e achei bem escrito. Ren Zilin sorriu docemente, obrigado. Depois que a recepcionista trouxe um pouco de chá, ela saiu. Ren Zilin sussurrou para Lu Qiu. E aquela garota? Ela é delicada e educada e tem a sua idade. Você gosta dela? Talvez eu possa ajudá-lo. Lu Qiu suspirou. Eu deveria ter pedido o endereço e vindo aqui sozinho. Ren Zilin percebeu que estava zombando dela, mas não pareceu desanimado.
Bem, está tudo bem. Mas tenho certeza que você se perderá na próxima garota que veremos um segundo depois. É difícil encontrar uma garota tão elegante e com beleza tradicional hoje em dia nesta sociedade. Ao ouvir essas palavras, Lu Qiu nem se preocupou em provocá-la novamente. Senhora Ren. Nesse momento, uma bela voz de uma senhora foi ouvida. Ela estava vestida com um cheongsam e caminhou lentamente em direção a eles. Ela usava um longo cheongsam com padrões de lótus verdes claros cercados por cordões dourados com longas mangas brancas. Uma fita de seda azul estava em suas mãos e ela usava sapatos baixos brancos. Essa mulher era alta, com lindos olhos, cintura fina e peito rechonchudo. Seu cabelo estava preso apenas com um grampo branco. Lu Qiu ficou surpreso com sua aparência atraente. Ren Zilin o empurrou um pouco, dizendo em voz baixa, você está atordoado com ela? Senhora Ren, acho que sua amiga não está surpresa, mas chocada. A senhora sorriu. Lu Qiu, gostaria de encontrar você aqui. Sim, é uma surpresa. Lu Qiu assentiu. Ren Zilin ficou surpreso. Vocês dois se conhecem? Lu Qiu então respondeu. Este é Zhang Qingrui, meu colega de universidade. Ela olhou para Lu Qiu e Ren Zilin e perguntou. Vocês dois são? Senhora Ren é a mãe de Lu Qiu. Zhang Qingrui ficou chocado com o relacionamento deles, mas não disse mais nada. Em vez disso, ela voltou o assunto para antiguidades. Por que você está interessado em antiguidades de repente? Ren Zilin recebeu algumas dicas silenciosas de Lu Qiu, então ela não mencionou a ficha de Jade. Em vez disso, disse que estava estudando algo sobre antiguidades. Como sua única colega de classe, Zhang Qingrui inevitavelmente notava Lu Qiu quando os dois iam às aulas ocasionalmente. Porém, eles não conversaram porque ele era introvertido demais para fazer qualquer coisa, exceto cumprimentá-lo. Ela considerou que a conversa agora seria maior do que o número total de palavras que Lu Qiu falou com ela nos últimos meses. Claro, sem problemas. Zhang Qingrui respondeu hospitaleiramente, posso apresentar alguns itens de seu interesse e oferecer um preço justo. Lu Qiu olhou em volta. Havia algumas antiguidades e porcelanas, no entanto, ele não encontrou o mesmo jade que Ren Zilin mencionou. Ele balançou a cabeça. Existe algo melhor? E Ren Zilin disse, Senhora Zhan, você poderia pegar o que vi da última vez para mostrar a esse garoto obstinado? Ele precisa ampliar seus horizontes. Claro, siga-me por favor. Zhang Qingrui se virou e fez um gesto para convidá-los a ir primeiro. Esta cena foi flagrada por dois jovens entrando. Chefe Zong, quem é esse homem? A senhora Zhan cumprimentou-o pessoalmente. Chefe Zong franziu a testa e disse, vamos primeiro buscar a senhora Zhan e deixar todo o resto em espera por enquanto. Capítulo 16. O Jadilot e o Black Card Trafford's Trading Club. Bo Zong nasceu em uma família misteriosa. Ele era um homem capaz com um temperamento brando, bem diferente daquelas segundas gerações afluentes e inúteis. Toda semana o chefe Zong vinha aqui para conversar com a velha excêntrica. Cada vez que o chefe Zong vinha aqui, a mulher excêntrica não tratava bem ele ou seu funcionário, mas o chefe Zong ainda permanecia plácido e calmo. Todas as vezes antes de partirem, o chefe tentava conversar com Zhang Qingrui revelando suas intenções de cortejá-la, mas ela não parecia retribuir seus sentimentos. Devido a esses fatores, o funcionário percebeu que seu chefe tinha uma grande paixão por Zhang Qingrui. Então, o funcionário fez uma verificação de antecedentes de Zhang Qingrui em particular, mexendo alguns pauzinhos. Só então ele soube que ela era uma estudante universitária e solteira, mas administrava os negócios de Gu Yuizai na maior parte do tempo. Então ele contou tudo o que sabia ao chefe Zong, o que deixou o chefe Zong de bom humor. Na manhã seguinte, o funcionário recebeu um pedaço de jade pela ajuda. Após receber o presente, o funcionário começou a prestar atenção nas notícias sobre Zhang Qingrui. Não gosto do seu seguidor. Ele não parece uma pessoa talentosa. No momento em que o funcionário estava pensando em conversar sobre o passado do homem conversando com a senhora Zhan, de repente ele ouviu palavras que o fizeram suar frio. Essa maldita velha. Mas ele não ousou refutá-la, então apenas olhou para o chão com um olhar inocente. Se você não gosta dele, deixe-o esperar lá fora. Chefe Zong sorriu e se virou para dizer, Shen Yun, deixe-nos em paz por favor. Shen Yun assentiu. Ele não ousou demonstrar qualquer insatisfação e saiu da sala em silêncio. Esta sala era o escritório do verdadeiro chefe. Ao contrário da placa de estilo moderno pendurada do lado de fora da porta, a decoração interna da sala dava uma sensação de beleza antiga. Havia uma tela tradicional manchu e uma placa de madeira ciana no corredor. Uma cadeira imperial desenhada em estrutura de encaixe e espiga foi colocada junto à janela. Cortinas de contas balançavam na entrada da sala de estar. Na sala de estar via-se uma secretária padalque com porta-pincel, tinteiro e papel à esquerda, enquanto no lado oposto havia uma pilha de livros antigos. Em um canto havia uma cítara estilo fuxi. Quando Shen Yun saiu, a senhora Zhan se abanou suavemente e disse, você é muito paciente, muito melhor do que seu avô irritado. Senhora Zhan, meu avô tem se concentrado na pintura e na caligrafia nestes últimos anos, então ele está muito mais calmo agora, disse Bo Zong. Ela respondeu, deixei a capital há muito tempo, só para dizer a eles que eu, Zhan Lifanglan, não tenho nenhum desejo de me intrometer nos negócios deles. Seu avô deve ter se lembrado de algo para enviar seu neto para me procurar agora. A senhora Zhan olhou para chefe Zong. Mesmo sendo uma senhora idosa, o olhar ainda o pressionava. Sua calma e boas maneiras me impressionaram, então vou lhe dar a chance de contar sua história.
Chefe Zong respirou fundo com um leve toque de alegria. Ele pensou um pouco e depois disse levemente, Lu Shen ouviu alguns segredos de um ancião, que existe um lugar que pode satisfazer qualquer desejo, e o mais velho da minha família disse que você é o mais conhecedor disso. A senhora Zhang zombou de repente, você é tão ingênuo. Você sabia que o lugar que você mencionou não é uma montanha especial ou um lugar sagrado, mas um lugar que faz acordos com demônios? Chefe Zong então abriu um sorriso radiante, parece que a lenda é verdadeira. Então, senhora Zhang, você já esteve lá antes, certo? A senhora Zhang acenou para o leque e seu tom mudou. Estou indisposto hoje, então por favor, saia e nunca mais volte. Ao ver isso, Zong Luoshin pescou uma pequena bolsa, abriu-a e despejou o objeto dentro. Senhora Zhang, desculpe incomodá-la. O que caiu foi uma fechadura de jade. O temperamento da senhora Zhang suavizou um pouco. Ela pegou o cadeado de jade na palma da mão, acariciando-o suavemente e depois suspirou e disse, isso é o que eu dei à minha irmã antes de deixar a capital. Você realmente quer usá-lo para a troca de informações? Minha avó me deu antes de partir. Zong Luoshin sussurrou. Ela disse que se a família Zong estiver com problemas, só isso pode salvar a família. A senhora Zhang juntou as mãos e segurou a fechadura, depois suspirou. Volte por enquanto. Tenho que considerar esta questão com cuidado. Zong Luoshin assentiu. Espero que você possa me dar uma resposta em breve. Mas para que você vai usá-lo? Senhora Zhang perguntou. Ele disse, é sobre meu avô. O médico disse que o velho irritado morrerá em breve. Por outro lado, o que Lu Qiu viu eram itens de valor inestimável. Embora não estivesse familiarizado com antiguidades, ainda podia sentir a aura singular desses tesouros. No entanto, ele não viu o chamado token de jade. Então Ren Zilin olhou para Zhang Qingrui e perguntou, Senhora Zhang, parece que algumas coisas estão faltando. Havia vários pequenos pedaços quando vim fazer a entrevista da última vez. Zhang Qingrui sorriu. Boa memória. Certo, algumas coleções já foram enviadas. Depois disso, ela pegou e abriu um álbum de fotos da estante. Devem ser estes. Eles foram enviados para a empresa de leilões. De relance, Lu Qiu capturou de forma impressionante a imagem da ficha de jade impressa no álbum. Então ele pegou o álbum de fotos diretamente de Zhang Qingrui. Foi muito rude, mas Lu Qiu não pensou muito. Ele apenas olhou as fotos com atenção. No entanto, Ren Zilin sentiu-se envergonhado. Assim, ela teve que se desculpar com Zhang Qianhui. Ele sempre faz isso quando vê coisas que gosta. Zhang Qingrui balançou a cabeça. Não se preocupe. Ainda temos muito. Você pode levar para casa. Lu Qiu assentiu e apenas disse, obrigado. Assim que percebeu que a ficha de jade não estava aqui, ele simplesmente caminhou em direção à porta e saiu. Isso fez Ren Zilin se sentir desamparado. E Zhang Qingrui teve o mesmo sentimento, mas não disse nada devido aos seus bons modos. Ren Zilin não pôde deixar de invocá-lo. Ela puxou Lu Qiu de volta e deu um sorriso falso. Não perca a oportunidade de dar uma boa olhada. Lu Qiu não teve escolha senão olhar para eles por um segundo. Mas de repente ele franziu a testa e foi para um canto. O que é isso? Lu Qiu apontou para um objeto coberto por uma tampa de vidro em um canto. Era um cartão preto muito familiar, e havia 2 selos dourados no cartão. Isso confirmou que era o cartão do clube, e poderia ser usado 2 vezes. Capítulo 17. Clube Comercial da Máscara Trafford. No entanto, Ren Zilin ficou intrigada quando viu este cartão e sussurrou. Não me lembro de ter visto isso antes. Lu Qiu sabia o motivo. Era o item do clube. Estaria ali, mas poucos seriam capazes de notá-lo. As pessoas o ignoraram devido à sua aparência, assim como o clube. Somente aqueles que precisavam poderiam vê-lo. Sim, sempre esteve lá. Talvez você simplesmente não tenha percebido. Zhang Qingrui olhou para Lu Qiu e disse sem dúvidas. Você está interessado neste cartão? É claro que Lu Qiu estava interessado, porque cada cartão preto significava um cliente em potencial para ele. Mas ele achou que não era apropriado mostrar seu interesse. Então ele balançou a cabeça. Não, só acho estranho. Ele olhou para Zhang Qingrui. Este cartão preto não parece ser antigo. Acabei de descobrir que não combinava com a atmosfera da loja. Zhang Qingrui sorriu. Alguns clientes perguntaram sobre isso antes. Você sabe qual foi minha resposta? Lu Qiu balançou a cabeça. Parecia que não se importava com a resposta. Zhang Qingrui ficou chocada. Ela sentiu que Lu Qiu realmente era um cara arrogante. Sem comentários. Zhang Qingrui deu-lhe a resposta. Ren Zilin olhou fixamente. Ela sabia que Lu Qiu era um idiota e deixou seu colega de classe com raiva. E foi por isso que ela pregou uma peça nele. Depois de muitos anos de experiência como jornalista, ela percebeu que essa era a maneira educada de Zhang Qingrui de dispensá-los. Ren Zilin fingiu olhar as horas e depois mostrou uma expressão preocupada. É tarde. Obrigado pela sua apresentação. Tenho uma entrevista mais tarde. A propósito, não se concentre nessas pequenas coisas. Na verdade, Lu Qiu é um cara legal e... Ei, Lu Qiu, espere. Merda. Lu Qiu praguejou mentalmente, suspirando enquanto caminhava em direção à porta. Ren Zilin terminou rapidamente o resto da breve conversa e correu até Lu Qiu com pressa. Depois disso, Zhang Qingrui, a beleza clássica, finalmente deixou o sorriso em seu rosto desaparecer. Franzindo a testa, ela olhou para o cartão preto exibido na vitrine. Ela teve uma vontade repentina de tocar o cartão.
No entanto, quando seus dedos se aproximaram do cartão, ela hesitou por um segundo, depois abandonou o pensamento e fechou a vitrine. A jovem gestora trabalhava há apenas 2 anos na empresa, mas conheceu um grande número de pessoas de renome. Poucas pessoas prestaram atenção ao cartão preto da coleção. Ela sabia que o cartão foi colocado ali intencionalmente pela avó. Ela perguntou o motivo, mas sua avó, a senhora Zhang, balançou a cabeça e permaneceu em silêncio todas as vezes, como se estivesse evitando alguma coisa. Pode haver algo mágico neste cartão preto. Se alguém passasse e colocasse os olhos nele, teria vontade de agarrá-lo. Zhang Qingrui foi provavelmente a pessoa, além de sua avó, que teve mais contato com este cartão. Portanto, ela provavelmente tinha o desejo mais forte de possuí-lo. Além disso, os clientes que estavam de olho no cartão preto continuariam olhando para ele, a menos que fossem acordados do transe. Alguns visitantes disseram que comprariam o cartão preto a qualquer preço. Só que não estava à venda, por isso ela ficou confusa sobre o motivo pelo qual sua avó o colocaria em exibição. Qingrui. Ela se assustou ao ouvir a voz familiar de sua avó. Ela então se virou imediatamente, caminhou rapidamente até a senhora Zhang e estendeu os braços. Vovó, por que você veio à câmara de coleta hoje? Só vim dar uma olhada, respondeu a senhora Zhang lentamente, depois franziu a testa. Eu já disse muitas vezes para você não olhar para o cartão preto. Zhang Qingrui mostrou a língua. Eu estava muito ocupado atendendo 2 clientes, então fui descuidado. A senhora Zhang suspirou de repente e caminhou em direção ao cartão preto. Ela ficou na frente da vitrine e murmurou para si mesma. Eu não deveria ter guardado isso até agora. Avó? Zhang Qingrui perguntou interrogativamente. A senhora Zhang balançou a cabeça. Embrulhe e dê para mim. Ele foi colocado aqui desde que Gu Yuizai foi estabelecido e nunca foi levado embora. Zhang Qingrui estava curiosa sobre o uso do cartão, então perguntou francamente. Vovó, o que aconteceu? Eu vi o chefe Zong vindo até você. A senhora Zhang assentiu, mas depois balançou a cabeça. Ele é excelente, mas muito intrigante e não chegue muito perto dele. Zhang Qingrui não disse uma palavra. Porém, ela não falaria pessoalmente com Ren Zilin e Lu Qiu se não fosse para evitar aquele cara chato. Logo, Zhang Qingrui trouxe o cartão para sua avó. A senhora Zhang disse, deu ao chefe Zong na próxima vez que ele vier e diga-lhe para usá-lo apenas uma vez e depois devolvê-lo o mais rápido possível, ou ele corre o risco de enfrentar sua própria morte. Zhang Qingrui acenou com a cabeça sem dizer uma palavra sobre o cartão preto, embora ainda estivesse curiosa. Na verdade, não foi grande coisa. Mestre, o que é isso? Ao meio-dia, Lu Qiu decidiu faltar às aulas da tarde e ir para o clube. Ele estava lendo o álbum de fotos de Gu Yuizai. Bem, ainda há muitas coisas que eu não sei. Lu Qiu respondeu alegremente. Mas então ele se lembrou de algo. Enquanto olhava para Yu Ye, ele perguntou. A propósito, traga as máscaras do armazém do primeiro andar do porão para mim, por favor. De acordo com a regra, ele poderia usar livremente tudo no clube. Porém, os itens que foram enviados para o armazém não puderam ser utilizados como homenagem. O que significava que as taxas de transação colocadas no armazém não poderiam ser usadas como tributos. O mais sério era que ele tinha que pagar uma parte de sua vida como compensação. Foi nojento, né? Na verdade, houve um certo período de proteção após o recebimento da taxa de transação. Durante este período, a taxa de transação não poderia ser utilizada, podendo apenas ser colocada no armazém ou utilizada como tributo. Ok, só um minuto. Você não perguntou o motivo. Como serva, Yu Ye tinha que obedecer incondicionalmente às ordens do chefe, assim como Lu Qiu tinha que seguir as regras do clube. Depois disso, Lu Qiu tocou seu rosto e disse para si mesmo, pode ser um incômodo já que Zhang Qingrui tem o cartão preto. E se ela vier aqui algum dia? Pensando melhor, Lu Qiu não poderia usar seu nome atual, Lu Qiu, quando ele apareceu como chefe. Ele queria inventar um nome legal. Capítulo 18. O Palhaço com Bengala Preta Clube Comercial de Trafford. Não muito depois disso, Yu Ye trouxe a máscara para ele. As 3 máscaras eram sobras do ex-chefe. Em seguida, chegou a hora de ele fazer uma escolha difícil. A função original dessas máscaras era esconder o rosto do patrão e ocultar suas identidades. Eles foram todos muito bem feitos. Lu Qiu pegou um e tocou nas decorações dele. A decoração mostrava que se tratava de uma máscara de Veneza, Balta, que escondia metade do rosto. Lu Qiu experimentou. Ele sentiu a máscara grudar em seu rosto rapidamente e depois desapareceu. Agora parecia sua própria pele. Ele não se sentiu abafado, e o que é mais surpreendente, parecia que a máscara ficou leve. Você pode ficar invisível depois de usar a máscara. Ele sentiu a informação fluir em sua mente. Ele então olhou para Yu Ye com curiosidade. Você pode me ver? Não visualmente, respondeu Yu Ye. No entanto, estou consciente da presença do mestre. Lu Qiu ficou atordoado e pegou um espelho, mas nada podia ser visto nele. Depois de um tempo, ele tirou Balta. Ele simplesmente não estava disposto a revelar sua identidade aos clientes, não se tornando invisível. Era apenas um mero brinquedo para ele. Em seguida, Lu Qiu pegou a segunda máscara, uma máscara feita de polpa de papel. Tinha olhos dourados e lábios rachados pintados de vermelho. Na verdade, era apenas uma máscara de raposa estilo japonês. Lu Qiu experimentou. É o rosto de Nari, usado para rezar por uma boa colheita. Sim, pode ser útil em áreas pobres ou sem tecnologia agrícola. A máscara também não combinava com o traje de Lu Qiu que Yu Ye escolheu. A terceira, uma máscara de palhaço. Ele se sentiu confortável usando este.
À medida que se fundia em seu rosto, a informação também fluía em sua mente. É um palhaço de verdade, que tem a habilidade de ver através de toda a magia. A magia declarada aqui era do tipo prestidigitação, não sobrenatural. Tive sorte de ser uma máscara branca em vez de colorida. Luke brincou. Ninguém iria querer conhecer Ronald McDonald neste lugar sério. Você não sabia do que ele estava falando. Vou pegar este, combina melhor com o traje. Embora a habilidade seja inútil, Luke então se levantou. Ele não parecia engraçado usando a máscara de palhaço com seu terno. Em vez disso, deu-lhe uma sensação misteriosa, mas algo parecia errado. Luke tentou descobrir o que havia de errado enquanto se olhava no espelho. Nesse momento, Yui apareceu com uma cartola, uma bengala preta e um par de luvas brancas do vestiário. Luke usou chapéu e luvas e brandiu a bengala experimentalmente. Isso lhe deu uma sensação boa. Bom, me chame de Senhor Palhaço de agora em diante. Luke brincou. Bem, um palhaço aliviaria o clima neste lugar repleto de fortes desejos. Mestre, contanto que você esteja feliz. No momento em que Luke queria reclamar do uso excessivo dessa resposta, o sinal do clube tocou. Luke não teve tempo de aproveitar seu novo traje. Ele desceu até o corredor e se preparou para atender o cliente. Era um jovem parado na entrada, olhando em volta nervoso. Ele deveria ser vários anos mais velho que Luke. Além disso, ele parecia um homem de sucesso, seja uma segunda geração rica ou uma socialite. Bem-vindo ao Trafford's Trading Club, o que posso fazer por você? Luke pegou a bengala e desceu as escadas passo a passo, observando a reação do jovem. Quem é você? O jovem ficou imóvel e ficou na entrada com uma expressão vigilante. Meu? Luke queria sorrir, mas ele descobriu que estava usando a máscara, então apenas respondeu, eu sou o chefe deste clube, você pode me chamar de chefe ou Senhor Palhaço. Luke então caminhou até ele, então ele sentiu um cheiro familiar, o cheiro de um cartão preto. Pois bem, este foi o terceiro cliente que teve o cartão preto. Só Dance foi a exceção que veio aqui por coincidência. Enquanto pensava na quantidade de cartões pretos distribuídos, Luke não parava de conversar com o cliente. Por favor, entre e sente-se. Este é o lugar que pode ajudar as pessoas a realizarem seus desejos? O homem franziu a testa e perguntou. De repente, Luke estalou os dedos e abriu a palma da mão. Um cartão preto flutuava acima dele. Ele disse com um sorriso, como titular do cartão, você deveria confiar no clube, certo? O jovem tocou o peito, até desabotoando o terno para verificar o bolso interno, apenas para descobrir que seu cartão havia desaparecido. Ele respirou profundamente e se acalmou antes de se apresentar com uma voz profunda. Olá, senhor palhaço, sou Zong Luoshen, hoje venho fazer um acordo com você. Nunca se deve recusar negócios que batem à sua porta. Luke fez um gesto, convidando o cliente a entrar, dizendo com prazer. Você entretenha o convidado, por favor. No quarto, Shen acendeu um cigarro, olhando satisfeito para a encantadora mulher deitada na cama. Ela era a recepcionista de Gu Yuizai. Ela não tinha conexões poderosas, mas era bonita e inteligente. Ela escolheu a maneira mais eficiente e rápida de ser promovida, seduzindo a assistente de Zong Luoshen. Shen conhecia mulheres. Ele havia chamado a recepcionista antes de seu chefe chamar Zhang Qingrui, mas era verdade que essa garota não poderia ser comparada a Zhang Qingrui, nem em termos familiares nem em habilidade. Shen sabia que tipo de mulher ele poderia conseguir. Por que você está disponível hoje? Você não seguiu seu jovem chefe? A garota olhou para Shen com um sorriso obsequioso. Shen também ficou confuso, perguntando-se para onde seu chefe tinha ido desde que voltaram de Gu Yuizai. Ele sempre seguiu seu chefe, ajudando de diversas maneiras. Ele pensou que o motivo pelo qual seu chefe o deixou foi por causa das palavras daquela velha. Caramba! Ele foi bastante claro sobre sua situação. Se ele perdesse o reconhecimento de seu chefe, até mesmo de seu emprego, e essa mulher intrigante o abandonaria. No entanto, ela era boa de cama, e ele queria aproveitá-la por mais alguns dias. Acima de tudo, ele gostaria de ficar ao lado de Zong Luoshen, para obter um status mais elevado na capital. Quem foram os dois caras que a senhora Zhang conduziu à câmara de coleta esta manhã? A garota não se importou em trair Zhang Qingrui para ganhar o favor de Shen. Ela sabia que se o chefe dele conseguisse Zhang Qingrui, então ela seria capaz de conseguir o que queria de seu homem Shen, o assistente do chefe. Ela era subeditora de um jornal local e apareceu 2 vezes, lembrou a garota. Ela conhecia nosso empresário desde então. Quanto ao homem que segue Rinzilin, eu não conheço. Talvez um amigo próximo ou um irmão, como pode ser visto em seu relacionamento íntimo. Shen inalou a fumaça com força e expirou lentamente. Um subeditor? Fim do vídeo.